Olá, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo. Essa é mais uma edição aqui do ZopoCast. Eu sou Aislan, diretor de operações aqui da Zopo. E hoje eu estou recebendo aqui a Naira, especialista em pré-vendas, para a gente bater um papo muito especial sobre as dúvidas mais comuns que uma empresa pode ter antes de estruturar este canal de aquisição aqui na sua empresa. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha, é uma satisfação para nós ter você aqui como convidada. Nos últimos episódios a gente falou muito sobre a construção e o mapeamento de jornada de cliente pelas empresas e canais ligados a marketing. Mas o que uma empresa geralmente vai fazer depois que ela começa a gerar os primeiros leads, né? No passado havia muita dúvida sobre isso, por isso que inclusive até as próprios profissionais de marketing mais antigos, mais raiz, têm muitas dificuldades às vezes em se atualizar sobre a melhor forma de trabalhar isso, mas o mercado foi encontrando as suas formas. Uma dessas maneiras, né, é montar um time de pré-vendas, botar umas pessoas para qualificarem esses leads e garantir que o cliente continue a sua jornada. Porém, a empresa precisa avaliar se essa estratégia faz sentido para ela ou não. Vamos começar do começo? Naira, o que é uma pessoa de pré-vendas? O que é um pré-vendedor? O que é um SDR? O que é essa pessoa na sua definição, pelas suas próprias palavras, independente do que um livro ou a bibliografia diga? Então, pré-venda é literalmente isso, né? É o antes da venda. Então, o que eu preciso fazer antes da venda? Conforme o mundo e as empresas foram crescendo e foram evoluindo, criou-se a ideia de que criou-se e validou-se a ideia de que você não pode vender para todo mundo, né? Então, Legal. quem muito quer, pouco tem, e você precisa nichar para quem você vai vender, para quem você vai oferecer seu produto e de que forma que você vai fazer isso. Então, criou-se a ideia ali de você receber os leads, você precisa qualificar, você precisa filtrar. E o que é qualificar e filtrar? É basicamente você descobrir se aquela pessoa que está interessada no teu produto faz sentido para você ter como cliente, se não vai te dar uma dor de cabeça depois ali numa implantação, ali no teu CS, né, na parte de quem vai cuidar desse teu cliente. E aí, a partir do momento em que você precisa filtrar se realmente isso aqui que eu tenho de todos os leads é tudo isso que eu vou vender, é para todo mundo, ou será que eu vou vender para 50, será que eu vou vender para 30? Você cria também a ideia de qualificar. O que é qualificar? Qualificar é você entender um pouco mais daquela pessoa ali. Então, poxa, filtrei. Faz sentido eu vender para essa empresa, eu vou agregar, o meu produto vai estar bem implantado lá dentro. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso mostrar para essa pessoa, eu preciso mostrar para essa empresa, para esse lead, que o meu produto realmente é válido para ele. Então, eu preciso engajar, né? Eu preciso trazer essa pessoa mais perto de mim. Aí, como é que você faz isso? Você pega aquele motivo inicial que ele te buscou, que geralmente vai ser uma dor na operação dele, e você infla essa dor, você descobre novas dores, você mapeia o que essa pessoa está precisando e o que o teu produto vai ofertar. Então, essas duas ideias de qualificar e filtrar, elas foram atribuídas à pessoa que tem que passar essa bola mais redondinha para o vendedor, que é o pré-vendedor, né? Então, o SDR, para mim, e né, o conceito que eu busco difundir, é que o SDR ele é a pessoa responsável por abordar, por entender o cenário desse lead, por entender se o produto ele tem a famoso fit com a empresa, com a dor. Às vezes essa pessoa ela é o teu cliente ideal, mas ela não está buscando o que o teu produto faz. Não faz sentido ir para frente. Então vai entender esse fit, vai ver se realmente faz sentido e aí sim vai passar a reunião, vai passar, né, seja uma ligação, uma reunião, um bate-papo, uma visita para o vendedor, né? Então, o SDR, ele é a pessoa responsável por fazer todo esse caminho. Receber o lead, se comunicar em primeiro lugar com o lead, apresentar a empresa, apresentar um resumo do que o produto faz, né? E não o produto em si, mas as vantagens. Eu acho muito importante a gente frisar também que o SDR, ele não pode ser um vendedor do produto. Ele tem que ser um vendedor da vantagem. Quem vende o produto é o vendedor. O SDR ele precisa vender a vantagem de você utilizar aquele produto. Certo. Legal. E muita coisa da tua fala, Coisa. mas uma coisa que eu achei bacana é que então ele tem duas missões ou atividades-chave, né? Engajar e ter uma conexão boa e genuína com essa pessoa que está procurando a sua empresa e qualificá-lo
E essas duas coisas parecem um pouco contraditórias, porque ao mesmo tempo eu tenho que fazer essa pessoa que está me ouvindo gostar de mim, mas talvez ele goste da gente, mas talvez ele não tá apto, né? Exatamente. Como é que é esse conflito, né? Você já trilhou esse caminho, você já foi uma SDR que passou por todos os estágios de desenvolvimento até assumir as funções de liderança que você tem hoje. Como é que é esse duelo dentro da mente? Porque se a gente for parar para pensar lá no vendedor old school, vamos pensar assim, antes de iniciar o processo de transformação digital e tal, essa mentalidade de que, cara, eu vou vender para todo mundo, a pessoa tem 2 pernas e respira, é meu perfil de cliente ideal, o vendedor muito ligado a essa questão de simpatia, bom atendimento e tal. Aqui não, eu estou sendo pago para barrar a gente, né? Através dos critérios de qualificação objetivos. Como é que é esse... da minha vivência, eu notava que esse conflito era talvez a maior dificuldade para que quando eu destravei, de fato, rampei na área de vendas e performei muito bem. Mas eu sinto que nem todo mundo consegue fazer essa virada de conciliar esses 2 objetivos-chave. Como é que você vê isso? Como é que você orienta teu time também nessa questão? Então, isso vai muito... até de uma visão geral da empresa, né? O que a empresa cobra de cada setor? Quando você tem um setor que ele está sendo cobrado única e exclusivamente por agenda, ele vai agendar tudo que vier. É lead, tô agendando. A partir do momento que você começa a cobrar a tua equipe de outras formas, por exemplo, eu vou te cobrar por volume de funil. Então, valor de funil, valor Legal. gerado já é uma coisa para você cobrar diferente. Então, assim, a partir do momento que a cultura da empresa, ela vai para o seguinte, eu preciso de clientes, bons clientes que vão se manter aqui dentro. Aí você modifica tudo. Então, o teu CS vai modificar a forma de atender o cliente, a tua implantação vai modificar, o vendedor vai mudar a forma de vender e o SDR vai ter que mudar a forma dele qualificar. É muito difícil. Quando você pega uma pessoa que ela é completamente júnior na área de venda e você cobra ela única e exclusivamente por agenda, é uma possível receita para algo dar errado. Então, alguma coisinha ali vai sair desajustada, alguma coisinha ali não vai estar dentro do que você está esperando, alguns leads vão vir meio fora. Então, assim, é um conflito, só que eu acho que vai muito da forma como a tua empresa, qual que é a cultura da empresa, qual que é a educação da empresa frente a toda a jornada do cliente. E aí, não só falando de prospecção, de qualificação, falando de tudo, né? Porque também não adianta eu, como SDR, barrar se o meu vendedor, às vezes, vai... Tá, eu tenho um tio que tem uma empresa, eu vou vender para ele. Também não adianta. Então, tem que ser um trabalho em conjunto, sabe? E aí, eu acho que a forma de você fazer com que isso aconteça de maneira mais fluida é a forma que você vai cobrar a tua equipe. Entende? Legal. Então, hoje, geralmente, quando você vai em empresas que têm um processo de pré-venda mais avançado, eles não cobram mais por agenda. Eles já cobram outros formatos porque eles viram que é a forma de você conseguir conectar um time no outro. Então, o SDR eu vou cobrar de forma que conecte com venda, eu vou cobrar de forma que conecte com implantação e CS, e assim eu consigo fazer uma cadeia que é mais saudável para a empresa e para a jornada do cliente. Mas assim, realmente é uma dor. O que eu sempre recomendo quando você é um SDR novato, você faz o seguinte, você primeiro entende muito bem o teu produto, para quem que ele pode ser válido, para quem que ele pode ser vendido, e aí quando você conversa com uma empresa, você não sai falando, você sai escutando. Legal. A famosa escutativa. E aí você vai entender se realmente essa dor aqui o meu produto sana, essa dor o meu produto sana, essa dor aqui o meu produto também sana. Fechou? Essa empresa, ela tá dentro do que eu tô buscando hoje como cliente? Vou dar um exemplo. O meu fit são indústrias e distribuidoras. É uma indústria ou é uma distribuidora? É. Beleza, fechou. Agora sim, eu vou bater em cima da dor, eu vou engajar, eu vou vender um pouquinho mais do que eu tenho de benefício. Então, o primeiro passo para você não ficar nessa guerra constante é escutar. Primeiro você escuta. Não adianta sair falando, você fala meia hora no telefone sobre as vantagens do teu produto e tu descobre que o cara não queria nada do que tu tá oferecendo. Legal. Eu trabalhei numa empresa uma vez, uma das minhas primeiras experiências na área de pré-vendas, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu trabalhava num time que tinha mais de uma pessoa, e eu e uma pessoa que entrou junto comigo, eu lembro que teve um dia que eu fiquei muito feliz, que foi o dia que eu consegui fazer o pitch de abordagem inicial até o fim. Que ele era tão longo e tão mal feito que as pessoas desligavam antes de ver até o final. Ai, que tristeza. Então, só ali na pré-abordagem, a secretária já desligava.
Mas isso que você comentou da escuta é muito interessante, porque, e aí, você falou de coisas bem interessantes. Essa do comissionamento, eu acho que é um tema bem quente, que a gente pode falar mais pro final. Mas, principalmente as pessoas que estão iniciando, eu vejo que uma das coisas que mais sabota elas é a ansiedade de ver uma coisa muito pronta na frente. A área de pré-vendas é uma área de preparação para a venda. Então, ou seja, eu vou colher o resultado, depende do tamanho do ciclo de fechamento da empresa. Dias, semanas, às vezes meses. E essa Exatamente. ansiedade, às vezes, nos sabota de querer antecipar algumas coisas. Então, você trouxe alguns insights, por exemplo, que eu, na minha vida profissional, como eu não fui tão bem assessorado no começo, eu demorei um pouco para entender. Essa, por exemplo, de que eu não estou vendendo o produto, eu estou vendendo a experiência do cliente dentro da jornada de compra, estou vendendo o especialista, estou vendendo o benefício, estou fazendo o cara se imaginar no momento futuro em que ele aperta um botão e o problema dele é resolvido, né? Isso é uma mudança de mentalidade que às vezes essa pressa, essa ansiedade em querer ver a coisa lá no final, o pré-vendedor pode antecipar e malograr esse processo, porque não é porque ele não tem a capacidade, porque não é esse o momento do cliente dentro da jornada de compra dele, né? Exatamente. Ele precisa de mais argumentos, ou a gente precisa investigar mais dores, ou a gente precisa estar num outro canal que não é uma ligação telefônica, para conseguir ter essa geração de valor que vá levá-lo à compra, né? Então essa ansiedade é realmente uma coisa que eu vejo que sabota muito, por isso que de todas vamos pensar assim, dividir em 3 grandes pedaços o funil de vendas, a de pré-vendas eu acho que é o cara que precisa ter o mais sangue frio para controlar essa ansiedade e tal, porque principalmente o inside sales não é que é mais fácil, mas ele tá com a faca e o queijo na mão e o objetivo dele é jogar a coisa para frente, né? Exatamente. E o CS trabalhando bem, meio que não tem tanto conflito. Então, o SDR, ele tem esse ponto aí bem importante. Então, assim, esse autocontrole das suas emoções para com isso conseguir controlar as emoções do ouvinte é muito importante para garantir essa jornada completa. Mas, dando mais um passo para trás, deixa eu fazer uma pergunta capciosa que eu ouvia quando eu comecei também essa minha transição e tal. Por que as empresas só não treinam os seus vendedores para serem bons em prospecção e qualificação? O resultado não vai ser parecido? Por que ter 2 pessoas fazendo o que antigamente era um trabalho de uma? Então, aí a gente entra na famosa teoria que eu acho que, se não todo mundo, mas uma boa parte de quem trabalha com pré-venda conhece, que é o famoso receita previsível, né? E no Receita Previsível, ele te mostra e ele te vende essa ideia, muito bem vendida, por sinal, tanto que hoje temos vários S10 atuando em todo lugar do mundo, de que se o teu vendedor, ele gasta ali mais do que 30% do tempo dele fazendo outras atividades, além de vender, você tá deixando dinheiro na mesa. E eu acho que, assim, não existe uma frase mais assertiva nesse livro inteiro do que essa. Dentre todos os aprendizados que tem lá, isso é o mais assertivo. A partir do momento que você tem um vendedor que ele tá ligando pro lead, e aí ele tem que entender o lead. E depois que ele entende o lead, ele tem que agendar uma reunião. E aí ele faz a reunião. E depois que ele faz a reunião, ele tem que montar uma proposta. Ele montou uma proposta, ele precisa negociar. Ele negociou, ele precisa gerar o contrato. Ele gerou o contrato, ele precisa agendar uma implantação. Ele tem que participar da implantação. É muita coisa. Você perde tração. A partir do momento que você especializa o papel de cada um dentro da sua operação, você ganha muito mais tração e você consegue trabalhar, manter o teu funil, manter o teu fluxo de venda muito mais saudável. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa que faz de tudo, é aquele famoso, né, o pato, ele anda, ele nada e ele voa. E ele não faz nada disso muito bem, ele faz tudo mais ou menos. A partir do momento que você tem um vendedor pato na operação, faz tudo, ele não vai fazer nada tão bem. A partir do momento que você tem uma pessoa que ela só vai qualificar, essa pessoa ela vai estudar cada vez mais sobre como filtrar cliente, sobre como gerar rapport, sobre como engajar. Aí você tem o vendedor, ele vai estudar cada vez mais sobre como negociar, sobre como persuadir, sobre como fechar. Aí você tem uma pessoa na implantação, ela vai estudar cada vez mais sobre como acelerar esse projeto, sobre como fazer isso dar certo, sobre o que é necessário enxergar. Você tem o CS, ele vai estudar cada vez mais sobre como fazer gestão de uma carteira de clientes, sobre como vender mais para a própria base. Então, você tem pessoas que elas são muito boas naquilo que elas fazem. E a consequência disso é um volume de venda muito maior para tua empresa do que se você tiver uma pessoa fazendo tudo. Então, assim, teu SDR, teu pré-vendedor, ele é o primeiro passo.
O próximo passo é você ter uma pessoa BDR, é você ter uma pessoa SDR, né? Um outbound, um inbound, é você ter um LDR para gerar lista para o BDR, e aí depois você separa em enterprise e pequenas empresas. Então, o passo é cada vez mais especialização. Porque quanto mais você deixa todas as tarefas na mão de uma pessoa, menos isso dá certo. Você imagina que um vendedor ele tem a capacidade de fazer 4 reuniões por dia, né? Claro, tudo depende do produto, mas vamos jogar 4 reuniões. Se ele fizer 4 reuniões por dia, dessas 4 reuniões, ele fechar uma, ele vai fechar 5 vendas na semana, certo? Se eu tiver um vendedor que, além de fazer as reuniões, ele precisa prospectar e agendar, ele não vai fazer 4 reuniões por dia. Consequentemente, ele não vai fechar 5 vendas por semana. Então, é tudo sobre uma questão de especialização e sobre direcionamento de tempo. Que eu acho que é onde cresceu-se tanto essa área de pré-venda, porque há muito tempo atrás isso não existia. Sim. Não existia pré-venda, era vendedor. Comercial, vendedor, e era isso. Ah, mas o que tu faz? Eu faço tudo. Então, essa especialização, ela veio com a necessidade das empresas ganharem tração, aumentarem funil, aumentarem volume e crescerem, né? Então, veio muito aí, eu vejo que com o mundo das startups, que tinham essa necessidade de crescer muito aceleradamente, e aí foram vendo que, olha, dessa forma que talvez não tá dando certo, mas dessa aqui eu acho que pode dar certo. Legal, legal. Eu acho muito curioso que todas essas metodologias de venda, elas surgem de pessoas que trabalhavam vendendo software. Porque uma das coisas mais difíceis que tem no mundo é vender software. Sim. Às vezes, conversando com clientes assim que tem segmentos de venda mais tradicional, ficou até um pouco de inveja positiva dos caras, do tipo, pô, teu produto é bem mais fácil de vender, cara, tu não tem noção, tá reclamando de barriga cheia. Legal, Naira. E daí deixa eu fazer uma pergunta. Então, assim, eu acho que ficou muito claro essa vantagem da especialização, por isso que o nome do livro é Receita Previsível. Exatamente, é você prever o que vai acontecer ali. Né? E que é uma coisa que é muito do final do século XX, início desse, antigamente não existia empresa amparada a dados, né? Quando as empresas eram um pouco informatizadas, isso sequer era um assunto possível. Hoje em dia é uma necessidade, né? A empresa que não faz isso, ela já morreu e não percebeu, ela né, é um corpo inerte. Então, ok, todo mundo quer previsibilidade de tudo. Quando a gente fala de indústria, o pessoal vai muito querer controlar custo, então esse copo não pode custar menos de tanto e tal. Olha um pouco para o comercial, essa transformação ainda não aconteceu em todos os segmentos. Bacana, ficou claro essa necessidade de especialização. Um desafio que eu vejo como uma dificuldade para as empresas começarem a implantar é porque muitas vezes elas ainda não conseguiram resolver o problema do marketing no sentido de geração de demanda para justificar essas especializações. Porém, ao mesmo tempo, se ela não resolveu esse problema, muito provavelmente ela vai ter um problema de faturamento e ela vai ganhar cada vez menos dinheiro. Então, eu ouço de muitos empreendedores, muitas empresas pequenas, coordenadores de vendas de empresas com comercial enxuto, que a conta parece que não vai fechar, ou que há outras prioridades, ou que há outros desafios, ou que tem uma questão de tempo. Né? Tu já viveu múltiplas experiências aí na tua vida. Como é que tu vê essa equação fechando para uma empresa, por exemplo, que não resolveu ainda o problema de canal de aquisição? Ela ainda não gera muitos leads inbound, gera muito pouco, e por isso que ela está confortável do jeito que está. Como fazer para que ela possa se beneficiar dessa esteira sem ter resolvido ainda o problema da geração de demanda? Então, se a gente olhar única e exclusivamente para geração de demanda, talvez você possa estudar se o outbound, que seria a famosa prospecção ativa, ela faz sentido para a tua empresa, ela faz sentido para o teu público, né? Agora, para o outbound funcionar, você vai precisar de um braço no marketing, né? Então, é muito difícil você ligar para uma empresa e falar: oi, aqui é o João da X empresa, tá? Mas quem é X empresa? Não tem uma rede social fortalecida, não tem um site fortalecido, você entra em aquele site meio estranho, você pesquisa no Instagram, não tem Instagram, você pesquisa no LinkedIn, não tem LinkedIn. Quem é essa empresa? Eu não vou dar atenção para essa empresa. O número de decisores hoje em dia, né, como a gente falou, pré-vendas difundiu muito, isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo, pré-vendas difundiu muito, os decisores eles são cada vez mais assediados. Então, a partir do momento que você liga sem ter uma identidade, sem ter o teu nome como empresa fortalecido, vai dificultar mais o trabalho. Então, você vai perder tração. Agora, se você consegue ter um marketing ali que tá legal, o nome da tua empresa tá legal, tá aparecendo, não precisa ser a top, a número 1 do mercado, mas ela tá aparecendo, ela existe no mercado, ela existe no mundo digital,
As pessoas sabem quem você é, ou elas conseguem te buscar rapidamente. E aí, se você tem só dificuldade na geração de demanda, você pode pensar em contratar pessoas que já têm um estudo, já têm uma especialização, já têm uma vivência na área de pré-vendas, para que elas tentem tocar contigo um outbound, né? Que seria uma prospecção ativa. Então, já que você não está tendo essa busca por lead, você não está tendo a famosa levantada de mão, o marketing não está conseguindo gerar essa levantada de mão para ti, então vamos tentar trocar estratégia. Vamos olhar para o marketing, talvez tentar educar o teu público para que você consiga abordar eles com o teu produto. Só que daí, para isso, a empresa ela precisa ter uma noção, precisa ter uma visão de que o outbound ele não é da noite para o dia. Né? É muito difícil. Você ligou, prospectou, despertou a vontade, talvez chegou perto do momento de compra e eu vou fechar amanhã. Não é assim que as coisas funcionam. Demora mais. Então, a empresa ela vai precisar ter mais paciência. Talvez ela vai precisar ter mais estabilidade ali no faturamento até fazer esse outbound rodar 100%, mas é uma opção. Então, se você não está conseguindo tracionar no canal de aquisição ali, tendo como fonte o inbound, tendo como fonte de geração de demanda só do marketing, você pode tentar trocar um pouquinho a via. Só que daí é estudando muito bem, né? Não é pegando. Ai, eu ouvi falar que no outbound é só pegar o telefone e ligar de qualquer jeito e achar que vai vender. Daí também não vai funcionar. Você precisa estudar o teu produto, para quem que ele é, para quais empresas você vai ligar, como que você vai dividir, porque a empresa tem a rodo, né? Você joga no Google, você vai achar muita empresa. Então, para quem que eu vou ligar primeiro? Quais empresas é ideal de fechar? Será que eu começo com pequenas? Será que eu começo com grandes? O que que eu preciso nesse momento? Então não é só força de vontade, uma lista de CNPJs do Brasil e vai funcionar. Não, com certeza não. O máximo que tu vai fazer é perder tempo. Entendi. E queimar o nome no mercado, talvez, né? Queimar teu nome, que daí todo mundo vai falar, não, dessa empresa, e aí começa a xingar, aí tu perde teu SDR, ele vai estar chorando no banheiro porque levou ali um desligada na cara, então assim, não, desse jeito não Legal. funciona. Vamos pegar esse cenário inicial de que, ok, a empresa tem a consciência que ela não gera demanda suficiente para talvez justificar um SDR ainda, enquanto o marketing está atracionando essa autoridade, a visibilidade da empresa está atracionando. Vamos imaginar que ela fez o feijão com arroz do marketing, não tem geração de conteúdo, mas tem um brand mínimo, tem uma pré-venda mínima. Essa pessoa que vai ser contratada para ser um BDR, tu acha que ela pode ao mesmo tempo também receber os poucos leads que vêm do inbound, ou isso confunde a cabeça das pessoas, ou pode criar, tipo, ela pode fazer as duas coisas e tá tudo bem? Inbound e outbound na mesma pessoa, ou isso pode desfocar ela ou criar estímulos perigosos? O que que a tua experiência diz? Eu acredito que não tem problema. Tá? Contanto que isso esteja muito bem sinalizado para a pessoa. Olha, Uhum. hoje você vai receber aí 10%, só que esses 10% que você vai receber de embalde não é o que a gente precisa. Isso aqui é como dizem assim, a cereja do bolo. Uhum. Um pouquinho para dar aquela aguçada? Pode ser. Mas você deixando muito claro e muito alinhado. E aí, quando você vai pegar uma pessoa para fazer um processo de outbound, e aí, ainda mais para juntar esse outbound com inbound, é bom que você não pegue alguém 100% júnior. É bom que você pegue ali um júnior safo, né? Que é um júnior para pleno, ou um pleno, dependendo do nível de complexidade da tua empresa, talvez até um sênior. Né? Que é uma pessoa que já vai saber como direcionar e como lidar com isso. Porque qual que é o problema não, mas qual que pode ser o teu desafio em pegar um júnior e colocar ele para fazer outbound e inbound ao mesmo tempo? O outbound, ele requer muita resiliência. Mas, assim, muita resiliência. É 50 não para um sim. E aí a pessoa vai estar ali, não, e ela cansou. Só que dela ligou para aquele inbound e foi um sim tão fácil. E aí ela vai sentar e ela vai falar, eu vou esperar um pouquinho mais desse daqui. Uhum. E ela vai parar de querer receber não. Então, você precisa de alguém que tenha essa maturidade profissional de saber que, pô, beleza, aqui tem um sim fácil, mas a gente precisa tracionar aqui. Então, tá tudo bem eu levar um não, levar outro não e outro. Então, assim, não tem problema, mas contanto que você faça isso de maneira madura, com profissionais maduros e deixando tudo muito bem alinhado. Entendi. Porque isso que você comentou é muito o que eu tenho observado, sabe? Parece que quando a gente é criança, que daí a gente negocia com a nossa mãe, tipo, deixa eu só comer a sobremesa e não um prato principal ali. Então,
pode criar esse estímulo, né? Mas eu acho que a tua dica é muito boa, né? Procurar profissionais um pouco melhor posicionados. Infelizmente, parece que não é desse jeito que o mercado observa. Parece que quanto mais difícil a tarefa de prospecção, eles querem pegar uma pessoa cada vez menos capacitada, né? Quando na verdade não deveria ser, né? Não que não tenha que ter abertura para a entrada de novas pessoas, muito pelo contrário, mas é muito importante que, principalmente para a prospecção ativa, e o mercado sofre muitas vezes de alguns modismos, né? Então a gente agora está vivendo aqui talvez a metade final do hype da moda do ABM e tal. Então, só que ao mesmo tempo ele quer um profissional que é um cara que não teve experiência prévia, não tem qualificação, não entende muito de negócio, não sabe como uma empresa compra, como uma empresa vende, porque ele não teve experiências anteriores, né? E aí fica difícil para o método fechar. E aí o cara perde o crédito. Pô, não, pré-vendas não funciona. Não funciona para o meu segmento, não funciona para empresas como nós. Eu vejo sim uma coisa que acontece muito hoje e que é até dois pensamentos que lutam entre si, mas ao mesmo tempo que a área de pré-vendas ela foi muito valorizada no mercado, ela também foi muito desvalorizada. Quanto mais as empresas viram, pô, pré-vendas é bom, funciona, vou colocar na minha empresa, menos elas estão valorizando o que aquela área precisa, né? Então, pré-vendas é muito legal, vou colocar na minha empresa, mas eu só posso pagar isso daqui, e vai ter que ser esse tipo de contratação, e eu só posso pegar gente que não tem experiência nenhuma. Aí você é um CEO, um diretor que não conhece de pré-venda, você nunca trabalhou com pré-venda na tua vida e você quer contratar um cara que nunca trabalhou com pré-venda e você vai lá, dá um livrinho, dá um manualzinho de instrução, dá 2, 3 gurus de LinkedIn pra ele ler na internet e fala, faz. E aí, como que faz? Então, o fato de pré-venda ter sido difundido é maravilhoso, mas ao mesmo tempo trouxe também uma desvalorização para a área. Porque todo mundo quer ter e todo mundo acha que é muito simples, que é muito fácil. Então, o tanto de pessoas, de líderes, de gestores que eu já vi falando assim, não, mas é só ligar e agendar. Pô, se é só ligar e agendar, então senta você, liga e agenda, entende? Ou então o vendedor olhando e falando, não, mas é que vender que é o negócio. Pô, então busca teus clientes, porque se o pré-vendedor não colocar a tua agenda, tu não trabalha, entende? Então, assim, existe muito esses dois contrapontos. As pessoas, todo mundo quer pré-venda, mas ninguém quer valorizar de fato a pré-venda às vezes. Uhum. E aí a gente entra no embate, porque você tem profissionais excelentes de pré-venda no mercado. Você tem profissionais que estão há 10 anos exercendo essa profissão porque gostam, porque tem afinco. Mas essa pessoa não vai aceitar trabalhar desvalorizada. E aí você está começando a tua gestão, está começando, enfim, o teu processo comercial. E você fala assim, pô, vou colocar um processo inteiro, mas eu vou pagar tanto pro vendedor e só tenho isso daqui para pagar pro pré-vendedor. Uhum. É receita para dar errado, porque você está valorizando muito uma pessoa que tecnicamente vai depender do trabalho da outra. Uhum. E é aqui você está desvalorizando. Aí você vai lá, pega um vendedor sênior, top, nossa, número 1 de mercado, e coloca com um pré-vendedor que nunca fez isso na vida. O que vai acontecer? Você vai frustrar o vendedor bom e você vai frustrar uma pessoa que poderia ser muito boa na carreira, porque você mediu as coisas errado. Uhum. Exatamente. Essa alocação não tão positiva de pessoas é extremamente comum. As pessoas perdem oportunidade, ou esse vendedor sênior teria um funil baixíssimo, 1, 2 ops para trabalhar, e aí às vezes não fecha a conta para ele, dele também não tem resultado, e é bem... Eu noto que quanto mais próximo da parte de geração de demanda, menos parece que as empresas gostam de investir dinheiro, porque elas também sofrem, muitas vezes as pessoas que tomam decisão, eu digo isso até com meia culpa, porque como empresário às vezes eu tomo esse tipo de decisão também, de querer ver as coisas mais perto do acabado, mais perto do final, mas para alguém fazer uma escultura, alguém cortou o barro, alguém lavou o barro, alguém filtrou, para que a gente possa esculpir uma coisa melhor acabada, depois alguém botou no forno e aí eu tenho uma obra cerâmica, né? Então é importante entender esse ponto. Eu acho que é a segunda ou terceira vez que você fala no nosso papo hoje, por exemplo, que os decisores já estão muito acostumados a receber abordagens de profissionais de SDR de diferentes formas. Sim. A gente estava até fazendo uma pré-conversa ali antes, né, nos bastidores. Você trabalhou desde uma época que eu também já trabalhei como SDR antes da pandemia, era um outro mundo, era uma outra realidade. E, de fato, eu noto que hoje é um pouco mais difícil chegar em algumas pessoas, tanto é que vejo muitas empresas, às vezes, utilizando a estratégia no outbound de se aproximar de uma liderança intermediária ou até mesmo um usuário final, um analista bem engajado para daí ir escalando, é o que dá para fazer muitas vezes.
Mas como é que a gente pode, como profissional, se posicionar para que as nossas abordagens não espantem esses decisores já na largada? Eu vou dar um exemplo muito simples. Então, eu tenho lá um cargo C-Level no meu LinkedIn. Se eu recebo um inbox de uma pessoa, eu entro no perfil dela e vejo que ela é um SDR, muito dificilmente eu vou continuar esse papo. Porque eu sei que o cara está querendo me vender alguma coisa. E muito provavelmente as mensagens automáticas são muito ruins. Mas como é que a gente pode fazer para eliminar um pouco essa barreira, já que os decisores estão um pouco mais bem orientados, bem educados e até calejados desse tipo de abordagem? Então, uma coisa que acontece é que, assim, hoje é muito visto, essa pessoa tá ligando, tá me incomodando, Uhum. né? Então, se a pessoa tá te ligando pra te ofertar uma coisa que não tem nada a ver, que talvez não faça sentido pra tua empresa, que nunca te interessou em momento nenhum, pode ser ela está te incomodando. Mas uma coisa boa de se pensar é que a função do bom SDR, do bom BDR, não é incomodar, é interromper. Uhum. Interromper, sim, eu vou te interromper. Mas eu, enfim, vou te dar uma comparação boba, até Uhum. olhando pro B2C, mas vamos lá. Se eu não tenho um carro, mas eu tô precisando de um carro, mas eu não tô pensando nisso, eu não tô indo na concessionária, eu não tô indo em nada, não tô indo atrás disso. Eu sei que eu preciso de um carro. E aí, de repente, alguém me liga e fala: olha, eu sei que você tá ocupado, você deve estar no trabalho, mas é 2 minutos. Eu tenho uma promoção imperdível de um carro aqui, faz sentido pra ti conversar comigo? Ele tá me interrompendo, eu posso estar no meio de uma reunião, posso estar no meio do trabalho. Mas se é uma coisa que faz sentido pra mim, vai aguçar minha curiosidade. E aí, o que eu acho muito bom você ter de prática como SDR, como BDR? Escalando, que foi isso que você falou. Uhum. Se você só chegar lá no decisor, seja esse decisor um gerente, às vezes ele é o decisor inicial, né? A pessoa que decide pro diretor poder dar a cartada. Se você chegar no decisor e falar assim, olha, eu suponho que você tenha isso e aquilo de dor. Realmente, ele não vai te dar ouvidos. Mas e se alguém chegar pra ti e falar assim, olha, vamos lá, uma ferramenta de CRM, né? CRM pra gente falar do nosso mundo aqui. Eu sou uma empresa que eu não tenho CRM. E aí eu tenho vendedor, eu tenho SDR, eu tenho tudo. Mas eu não tenho CRM, então tá todo mundo em planilha. Aí o SDR que vende o CRM, ele vai lá e ele fala com o meu SDR, ele fala com o meu vendedor, ele fala com o meu coordenador e ele entende as dores que existem hoje na minha empresa. Ele chega pra mim e ele fala, olha, eu falei com o João, falei com a Maria e falei com a Joana. E eles me relataram essas dores hoje. E essas dores que vocês me relataram, cara, a gente resolve de forma magnífica. Será que faz sentido tu me dar um tempinho? 5 minutos, 10 minutos, só pra eu poder te explicar um pouco mais do que eu tenho pra oferecer, e aí você decide se faz sentido? Então, assim, você precisa escalar, você precisa buscar. Você chegar com aquele pitch básico de dores básicas que o teu cliente possa ter, não vai funcionar. Ele não vai te dar atenção porque tá todo mundo abordando ele com um pitch básico de dores básicas e ele já tá de saco cheio, ele já resolveu essas dores. Mas se você entrar a fundo, se você tiver a paciência, e entra aquele ponto que você falou de não deixar a ansiedade dominar, se você tiver a paciência de fazer uma ligação pra entender o cenário da pessoa, pra entender o que aquela empresa precisa, pra fazer um diagnóstico, você vai ter mais sucesso na hora de ofertar o teu produto, na hora de ofertar uma reunião e tudo mais. Então, hoje, o que acontece é que as pessoas, elas não têm essa paciência. Elas têm aquela ansiedade que você falou, aquela fome de tudo acontecer muito rápido. E aí, elas acabam, enfim, colocando, né, o pé pelas mãos e não funciona. Se eu tiver paciência, eu vou lá, eu vou investigar, eu vou entender, eu vou escalando, eu vou ver quais são as dores que existem nesse processo, eu vou conversar com pessoas intermediárias, eu vou conversar com pessoas que estão afetadas por isso, porque o decisor, no final, ele vai ser a pessoa que vai dar a cartada para resolver aquele problema que toda a equipe está tendo. Então, se você chegar mostrando que você falou com a equipe, que você sabe qual é o problema dele, que você pode resolver, é difícil. Não é impossível, mas é mais difícil deles te dar um não. Legal, legal. Muitas coisas bacanas aí nessa tua fala, e é legal porque, assim, se eu fosse seguir 20% das abordagens de LinkedIn de empresa que fala que ia aumentar o nosso faturamento aqui, nós já estava listada na bolsa já. Meu Deus do céu, o tanto de porque gente que todo mundo- promete é absurdo. Todo mundo fala que vai aumentar o faturamento de formas diferentes. Então, se eu seguisse todos, a gente já estava muito bem sucedido. Ou seja, às vezes
não que não seja uma preocupação aumentar o faturamento, sempre é bom, mas às vezes não é o que está mais urgente para mim, por exemplo, na minha posição. Esse ponto de escalar intermediário, e até você comentou, né, de na hora de abordar o decisor, eu falei com Beltrano, Ciclano e tudo mais, uma estratégia que essa malandragem nem todo mundo tem. Não. E eu tenho notado cada vez mais o SDR se posicionando como uma figura de criador de demanda, um demand creator. Então, principalmente soluções nichadas, dele cada vez mais falar e se posicionar sobre o nicho do que sobre vendas. Cada vez estudar mais sobre o nicho do que sobre vendas. Então, se eu sou um vendedor de copos, eu tenho que entender tudo do mercado do copo, estar presente, estar no canal que o cara que compra copo congrega e tudo mais, para não só conseguir gerar rapport mais fácil, mas também começar a gerar demanda. Eu tenho visto, por exemplo, até esse ponto que você comentou, já falei com fulano Beltrano, eu participo de muito grupo de WhatsApp, de vendas e tal, e uma pegadinha que eu vejo que o pessoal usa muito vamos fazer um bench aqui, pessoal. Eu estou estruturando aqui a área de CS e tal, da minha empresa, queria entender como é que vocês fazem. Aí vai lá, entra 10, 15 pessoas numa sala do meeting e, na verdade, ele está qualificando 10, 15 pessoas para depois fazer uma segunda abordagem. Então, são táticas lícitas, né? Tá tudo certo. Você está obtendo informação rica ali sobre a empresa para mapear esse ponto importante. Então, ou seja, o SDR está cada vez mais falando como um especialista do segmento para gerar demanda, para que depois o especialista de produto, o vendedor, faça a oferta matadora, feche essa venda e empurre a coisa para dentro, né? Então, essa é uma coisa que eu estou vendo do mercado, assim, no sentido de tentar fazer essa evolução, e isso está associado com, na verdade, uma própria evolução do marketing. Geralmente, empresas que vão ir por esse caminho, elas usam alguma metodologia de aquisição em que o próprio CEO também gera demanda, não é só o SDR, então, Sim. que é o Founder-Led Growth, né? Então, ou seja, o próprio CEO se posiciona como um cara que dá muitos insights, dá dicas boas, se posiciona na fronteira do mercado. Então, é natural que as pessoas-chave da área de prospecção da empresa também acompanhem esse ponto, tá? Então, fica o recado, se você vê o seu SDR se posicionando, não é porque ele é estrelinha, e sim porque ele está estudando, está tentando gerar demanda de outras formas, ele não está querendo aparecer demais, tá? Legal, Naira. A gente está falando muito de como a ansiedade pode sabotar o progresso, como não entender o seu papel como SDR. A gente entende o cenário das empresas, às vezes é uma profissão que sofre muita pressão, não está muito valorizada. Hoje você está dentro do teu desafio como uma liderança de pré-vendas. E imagino que parte do teu trabalho é conseguir resolver esse tipo de conflito. Sim. E mais do que isso, a gente conversou muito sobre por que as estratégias não dão certo, porque não tem lideranças, não vou dizer ruins, mas não tão capacitadas. O que uma pessoa que está na posição de liderança de pré-vendas tem no seu dia a dia? Quais são os rituais que vão ajudar o time a atingir os seus resultados? Então, eu vou te dizer que assim, primeira coisa, e isso pode ser uma visão minha, né? Mas pode ser um 8 ou 80, mas eu acho que se você nunca fez, isso não serve para liderar sobre aquilo. Perfeito. Né? Então, assim, poxa, como que eu iria... E eu já tive, né? Já tive líderes que nunca foram SDRs e eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então, acho que a primeira coisa importante é você saber ser na prática. Porque no momento que tu pega um júnior, no momento que o teu SDR, ele tá perdido, é você que vai sentar do lado dele e vai falar, vem cá. Ó, a gente vai fazer assim. Ó, é assim que se contorna uma objeção. Ó, tem que pensar naquilo. É assim que se faz escutativa. Então, acho que o primeiro passo de uma liderança fundada para qualquer área, seja para vendedor, seja para CS, seja para canais, para qualquer coisa, é você saber o que você está fazendo. E você já ter feito. Não adianta tu ler meia dúzia de livro, meia dúzia de post e meia dúzia de artigo na internet e achar que tu virou líder. Não é assim que as coisas funcionam. Então, primeira coisa é você saber o que você está fazendo e fazer isso muito bem. Não tô dizendo que você tem que ser o top performer. Até porque muitas vezes o melhor vendedor não é um bom gestor e o melhor gestor não era o melhor vendedor. Mas você tem que equilibrar. E se você é tão bom gerando demanda, fica gerando demanda, né? Exatamente. Então, assim, às vezes você tem que equilibrar, né? Você tem que ter ali alguém que já saiba fazer, saiba a prática, saiba mostrar como se faz, mas que também saiba liderar. E aí, você como gestor, eu acho que isso é uma prática, assim, claro que sempre vai depender do teu nível de gestão, mas como liderança direta, você precisa ter como prioridade o teu time. Na liderança, existem 1000 outras demandas. Eu preciso avaliar CRM, eu preciso olhar isso, eu preciso olhar aquilo, eu preciso fazer reunião, eu preciso dar reporte, e aí eu deixo o meu time ali, de canto.
E aí, de repente, o resultado para. Por que que o resultado para? Que o meu time tava com uma dúvida que não chegou até mim porque eu tô sempre muito ocupado. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é reservar um tempo, sempre para estar do lado do teu time. Aquela liderança de eu fico aqui numa salinha e vocês ficam lá trabalhando, eu não acho que funcione para liderança direta. Depois que você faz isso, você precisa ter alguns rituais. Qual que é a principal ferramenta do SDR? A ligação, certo? Você precisa ouvir as ligações do teu time. Às vezes eles estão fazendo uma coisa que, gente, é uma virada de chave pequena para aumentar a conversão. Mas eles não sabem. Porque eles são novos, porque eles estão ali praticando todo dia, porque passou batido, mas você sabe. Às vezes é só questão de você ouvir aquela ligação e você dar o feedback, olha, e se você fizesse por esse canto? E se você fizesse dessa forma? Se você tivesse pensado nesse contorno aqui, nesse outro caminho? Segunda coisa, você fazer one-on-one, follow-up, chama-se como quiser, mas é aquele momento em que é só você e o teu liderado para você entender quais são as dificuldades dele, quais são as ambições dele, o que ele precisa e de que forma que você pode ajudar. Porque ser líder é basicamente você servir as pessoas, né? Então você tá ali para ajudar, para completar, para, enfim. E aí você faz essas reuniões, você faz esses momentos em que muitas vezes eles não se sentem confortáveis em falar numa reunião do time inteiro e sozinho com você ele vai abrir essa dor, essa dificuldade. Outra coisa que é uma prática que eu vejo que tá muito comum hoje, eu acho isso muito legal, são os famosos roleplay. Legal. Quando você é SDR, eu digo isso por mim, eu digo isso pelas várias equipes que eu já trabalhei, você odeia fazer roleplay no início. Nossa, você odeia. Ai, meu Deus, que palhaçada. Tem uma Eu vou vergonha ficar alheia. uma vergonha alheia. Ai, eu vou ficar aqui falando pro nada, ai, fingindo que eu tô numa ligação. Depois que você vê o quanto que o roleplay ajuda, é absurdo o quanto que você começa a admirar essa prática. O roleplay, ele nada mais é do que você treinar e treinar e treinar e treinar. Eu costumo dizer para as minhas equipes que quando eu for teu cliente no roleplay, eu vou ser o pior cliente possível. Porque se você contornar todas as objeções que eu te der, quando tu falar com o cliente, vai ser mamão com açúcar. Porque ele não vai te dar 1/3 das objeções que eu te dei. E tu já vai estar tão calejado do nosso roleplay que vai dar tudo certo. Entende? Então, assim, eu acho que 3 práticas principais. A escuta das ligações, o one-on-one e os roleplays. Falando exclusivamente de pré-venda, talvez falando de venda também. Claro que esses rituais eles servem para outras áreas de gestão, mas quando a gente vai falar de pré-venda é contorno de objeção, é saber levar não de cabeça erguida, você precisa ter essas 3 práticas. Legal. E eu noto também que os profissionais de pré-venda eles são muito bons em espelhar comportamentos, porque como eles são treinados a espelhar muito o cliente, eles acabam espelhando o restante do time, né? Então, muitas vezes, quem trabalha presencial, você vai numa sala, tá misturado pré-vendas e vendas, eles acabam, às vezes, espelhando o comportamento do vendedor que joga contra ele porque o cliente não estava... Você não precisava falar isso, entendeu? Não é isso que vai ajudar a dar o próximo passo. Deixa isso aí lá para o vendedor, às vezes é um hábito, um cacoete, ou é uma técnica de fechamento, mas o cliente não está no momento de fechamento, né? Então é legal ouvir porque tu pega esses detalhes que às vezes é isso que está diminuindo essa taxa de agendamento, de conversão ou qualquer outro indicador que ele tenha problema. Você falou que um dos rituais, um dos hábitos, do café da manhã do gestor de pré-vendas é a escuta de ligação. Eu lembro que há uns anos atrás estava muito na moda, até o pessoal compartilhava planilhas de call review, que dava uma nota de 1 a 10, de acordo com os critérios da venda, se falou menos que o vendedor ganhou um pontinho, se fez tal coisa... Como é que tu faz hoje? Tu tem esse método bem ordenado, ou tu tem o teu próprio estilo, ou tu ouve e sempre tenta tirar um ponto positivo ou um negativo? Qual que é a técnica que você usa para conduzir esse ritual com o teu time? Então, ser muito sincera contigo, eu não sou contra essa ideia de dar uma nota para as ligações e tudo mais, mas eu não costumo trabalhar dessa forma. O que eu gosto muito é de sentar, realmente, eu escuto a ligação, eu anoto diversos feedbacks, seja o feedback da forma que você se apresentou, você estava muito acelerado e o cliente, seja a forma como você fez um pitch de 10 minutos, uma apresentação de 10 minutos e o cliente já estava bocejando do outro lado da linha. Então, eu costumo perceber tudo isso. O que poderia tornar aquela tua ligação melhor? Porque, assim, ligação, por que script não funciona? O script ali. Porque cada cliente é um cliente, cada ligação é uma ligação, cada objeção é uma objeção, não segue uma ordem. Eu vejo se eu, como gestora, for tentar avaliar as ligações olhando para um padrão, não vai funcionar. Eu estou ensinando a minha equipe a não ligar dentro de um padrão. Eu estou ensinando a minha equipe a trabalhar
a se portar, a ir mais ali na onda do cliente, a levar a ligação, mas respeitando, sem ter aquele engesso, sem ter aquele questionário na ponta da língua, como que eu vou avaliar eles olhando para um questionário? Entende? Como eu disse, não tem problema nenhum se você trabalha dessa forma, se você faz dessa forma, mas eu acredito que uma escuta de ligação mais rica é: você vai sentar, você vai ouvir com atenção a ligação da tua equipe e você vai anotar todos os pontos que você, na tua vivência, e daí entra toda aquela parte da experiência que a gente falou, você, na tua vivência, sabe que se tivesse sido feito diferente, teria trazido um resultado melhor para ligação. Então, o que eu gosto muito? Me manda uma ligação muito boa tua e me manda uma ligação muito ruim. E a gente vai ver que mesmo na ligação ruim existem pontos positivos para você replicar e mesmo na ligação muito boa existem pontos para você melhorar. E aí eu escuto a ligação, eu anoto todos os feedbacks dessa ligação, eu sento com o SDR, a gente escuta a ligação juntos e eu pergunto: o que tu achou dessa parte? O que tu achou dessa introdução? O que tu achou dessa forma de falar? Essa expressão aqui, o que tu achou dessa resposta? E essa objeção que o cliente te trouxe? E aí a gente vai fazendo uma conversa onde ele dá a visão dele e eu dou a minha visão e a gente consegue chegar num caminho de aprendizado. Então, realmente, aquela ligação ali, ela serve como um aprendizado, sabe? Eu acredito que, assim, eu como SDR, se fosse receber um feedback de ligação onde o meu gestor falasse: então, você falou demais, nota 7. E aí, você esqueceu de falar dessa funcionalidade, nota 3. Eu ia falar: tá, beleza. Então, eu preciso montar um script. Eu tenho que falar menos, eu tenho que falar dessa funcionalidade. Não funciona, porque o script não vai funcionar na prática com todo mundo. Então, acho que você vai ter que entender o jeito do teu SDR ligar, vai precisar entender as dificuldades, as objeções que ele tem e colaborar de forma individual com cada ligação. No final, isso vai dar um montante bom. Legal. Até o Jeb Blount, no livro dele ali, ele fala muito do ponto que você comentou antes, né, que quando eu faço outbound eu estou interrompendo, né, então, ou seja, eu tenho que entender o contexto que eu estou pegando a pessoa para poder conduzir ela para um assunto que ajude a dar o próximo passo, né, então, de fato, vai ter reunião que talvez o feedback você precisava ter falado mais, e se eu estou falando para a pessoa que ela tem que falar menos baseado em uma, duas, né, até estatisticamente muito baixo, acaba sendo um problema, né, para ter esse ponto. Que outras armadilhas, aqui eu trouxe esse exemplo, mas que outras armadilhas de gestão você já caiu, você vê outras pessoas caindo, às vezes na hora da forma de gerir o time? Tem alguma coisa que você acha que às vezes as pessoas até fazem de boa vontade, no sentido de, tipo, vou trazer uma dinâmica de avaliação, de alguma coisa, e acaba criando o estímulo perigoso ou errado no time? Algumas outras coisas que você viu ao longo desses anos? Então, uma das coisas foi até o que você mencionou, eu vejo muitos times, muitas empresas fazendo o roleplay misturado. Vendedor e SDR. Só que daí o que acontece? Não são todos, mas existe uma boa parte dos vendedores que quanto mais mastigado a situação estiver, mais eles querem receber. Então, entre receber um lead que tá aqui com vontade, com curiosidade, receber um cara que falou, me manda o contrato, ele vai preferir o cara do contrato. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai desviar a tua equipe de pré-venda para fazer mais daquilo que ele quer e menos do que o teu SDR deve fazer. Então, vamos supor, eu tenho um SDR, e claro que isso pode variar de acordo com a sua empresa, mas uma das máximas de qualquer pessoa que está no mundo da pré-venda é: SDR não é para ficar batendo preço. Porque você bate preço sem mostrar valor, não faz sentido. Se eu não entender o que eu estou comprando, tudo para mim vai ser caro. Se eu não entender para quê, tudo é caro, né? Se eu não posso gastar, se eu não preciso gastar, o desconto é maior. Então, não tem por que eu comprar. Tem que entender para que eu preciso daquilo. E aí, você coloca o SDR e o vendedor para fazer o roleplay juntos. Aí, o SDR vai lá, faz o roleplay, pô, lindo, maravilhoso. Aí, chega o vendedor e fala: mas tu não falou o preço mínimo para ele. E aí, o SDR fala: pô, verdade, eu não falei. Aí, tu tem um SDR que vai começar a falar de preço na ligação e vai começar a cortar teus leads. Entende? Porque ele começa a falar as coisas no lugar errado. Por quê? Porque ele tá tentando deixar a bola mais redonda possível pro vendedor, mas ele não tá fazendo o papel dele. Então, às vezes, ele vai falar de preço, o cara topou o preço, achou legal, mas no final, o teu produto não é aderente pra dor daquele cara. Pra dor daquele lead. Então, também não funciona, sabe? Isso é uma das coisas que eu vejo que já aconteceu. E tu tem que ter uma certa expertise, uma certa maturidade, às vezes, como SDR, pra
receber esse feedback do vendedor e falar, será que é isso mesmo? E levar pro teu gestor e falar, olha, recebi esse feedback, faz sentido pra gente, é assim que funciona, é assim que as coisas são. E aí o teu gestor que vai te direcionar de que forma que tem que funcionar na empresa. Olha, falando assim, de cabeça, de situações muito comuns, eu acho que são essas duas, sabe? É a forma de você avaliar, e é isso não só da avaliação de ligação, é você querer avaliar o teu time inteiro da mesma forma. Então, você tem uma pessoa ali que ela vai muito bem com um scriptzinho de entrada padrão, mas ela não vai funcionar se ela tentar usar um script de questionário. Né? Ela usa ali o script padrão, ela vai, funciona, fez aquele script que tem que ser rápido, e aí você olha e fala, pô, essa pessoa que tem um script padrão e ela é muito boa. Agora todo mundo vai usar um script padrão. Não funciona. Ou então, a minha forma de trabalhar como SDR é o headset aqui e um bloco de notas. Eu vou anotando só palavra-chave. Eu já tive SDR que se ele anotar só a palavra-chave, ele se perde. Ele tem que anotar cada palavra do que o cliente está falando. Então, às vezes, você tentar padronizar demais a forma de trabalho, porque justamente pelo fato de que as pessoas veem o SDR como algo muito simples, eles tentam padronizar demais e aí eles acabam perdendo performance. Então, o vendedor, a forma de negociar, não, tá tudo certo. O João negocia de um jeito e a Joana negocia de outro, tá tudo maravilhoso. Agora, os meus SDRs, todo mundo tem que usar o mesmo script, todo mundo tem que fazer as mesmas perguntas, todo mundo tem que fazer tudo igual. E aí você cai nessa de, já que o SDR é algo que tá tão difundido, já que todo mundo faz e todo mundo faz desse jeito, então eu vou fazer também, tem que dar certo. E aí não dá certo, aí tu se frustra teu time, frustra a equipe comercial e o resultado não vem. Entendi. E uma pergunta, 2024, ligação ainda é o principal canal de qualificação? Polêmico. Bem polêmico, mas eu vou te dizer que eu tive o privilégio de assistir a palestra do Aaron. E foi uma das principais coisas que ele trouxe como tema, né? Que é o famoso funciona ainda? Dá certo? E assim, sim, mas é para tua empresa? De que forma que a tua empresa trabalha? Qual que é o teu público? Onde que o teu público tá? Adianta, por exemplo, eu ter uma empresa que hoje em dia... Eu entro no site e a empresa não tem telefone. E aí eu vou tentar prospectar ele só através de ligação? Que número? Que telefone? Que contato? Qual que é a forma que a empresa usa para se comunicar? Eu sou uma grande defensora da ligação, porque sim, ainda hoje, ainda em 2024, ligação é uma excelente forma de você acessar a pessoa. Se você tiver um conteúdo e a gente volta lá naquele ponto de eu tenho algo relevante para conversar contigo, senão eu não mereço 5 minutinhos do teu tempo. Então, sim, funciona. Eu sou completamente contra e depois de algumas palestras que eu pude participar, eu consegui ver que eu não tô tão louca assim. Eu sou completamente contra aquelas pessoas que falam cold call morreu e não funciona mais. Outbound morreu e não funciona mais. Poxa, gente, não é só porque não funcionou pra ti que não vai funcionar pro resto. Não é só porque você recebeu um não que o sim não tava logo depois. Entende? Então, hoje existe muito, acho que até de certa forma perigosa, essa ideia de que nada mais funciona, outbound morreu, ligação fria morreu, cold call morreu, nada funciona, só LinkedIn vai funcionar. Ou então, só e-mail vai funcionar, e aí as pessoas ficam presas naquilo e não conseguem fazer dar certo. Então, sim, funciona. Só que eu acho que podem sim existir exceções em que a ligação não vai ser o melhor caminho. Podem. Mas eu acredito que hoje, para a grande maioria das empresas que trabalham nesse modelo de pré-venda, a ligação ela é o principal canal, sim. Legal. Tá? Lá no nosso primeiro podcast, quando a gente falou do Customer Journey Map, uma pergunta que a gente sempre sugere as pessoas preencherem em que canal o seu lead congrega, em que canal o seu cliente congrega. Então, na tua experiência, para empresas B2B, nível de maturidade pelo menos ok, telefone, os decisores, em algum momento, eles falam com as pessoas por telefone, com o fornecedor, com próprios clientes deles e tal. Então, é natural que em algum momento eles vão atender telefone. Talvez a levantada de mão, você possa usar outras ferramentas de forma auxiliar, um WhatsApp aqui, um e-mail aqui para tentar dar uma levantada de mão. Mas, digamos assim, o ponto alto do SDR, que é a ligação de qualificação, você sugere que manter o telefone por todas as vantagens que a gente tem ao longo desses 10, 12 anos de profissão. Eu acredito que assim, nada vai ser sozinho. É sempre a estratégia de multicanal. Então, se eu te ligar apenas por te ligar, é difícil de eu conseguir tua atenção. Mas e se eu já tiver te mandado um e-mail te explicando que eu conversei com tais pessoas da tua empresa, que eu tenho uma ideia de solução para isso?
E aí eu te ligo pra saber se você conseguiu dar uma olhada no meu e-mail, eu te ligo pra entender se essas pessoas que eu falei trouxeram problemas que você enxerga hoje dentro da tua empresa, entende? Então, Uhum. essa forma de trabalho multicanal. Às vezes, poxa, eu te adiciono no LinkedIn, você já sabe da minha existência, você já sabe quem eu sou, você já conhece a minha empresa. Eu vejo que a tua empresa... Poxa, eu vejo que a tua empresa é uma distribuidora de alimentos. E aí eu tenho uma informação muito legal sobre distribuidora de alimentos. E aí eu vou lá no LinkedIn e eu te mando essa informação. Entende? E eu acho que o multicanal, hoje as pessoas elas têm muito essa ideia, que foi até o que você comentou, se você recebe ali uma mensagem automática e você vê que é um SDR, você vê que é um vendedor, você já nem responde, porque as pessoas elas estão muito naquela ideia de vender, vender, vender a todo custo. As pessoas elas esquecem que venda é relacionamento e relacionamento é via de mão dupla. Uhum. Não adianta só eu te adicionar no LinkedIn e te abordar no LinkedIn. Daí eu consigo teu e-mail, daí eu te abordo no e-mail. Daí eu consigo teu número, daí eu te ligo. E eu nunca tô te dando algo, eu tô sempre te pedindo. Me dá 5 minutos, me dá atenção, agenda uma reunião comigo. E se eu tentar te mandar um conteúdo rico que possa agregar pro teu LinkedIn? E se eu te mandar um e-mail te explicando um pouquinho mais do que eu faço e sabendo se faz sentido a gente conversar? E se eu conversar com várias pessoas da tua empresa, entender realmente o cenário e te ligar para conversar sobre esse cenário que eu entendi? Faz sentido. A ligação sozinha não vai fazer milagre. Uhum. O e-mail sozinho não vai fazer milagre, o LinkedIn sozinho não vai fazer milagre. Agora, se você souber trabalhar os três sem essa afobação, essa necessidade louca de eu preciso agendar a todo custo, vai funcionar. E aí eu acredito que para você agendar, a ligação ela é o ponto alto. Porque é o momento em que você consegue... É o famoso feeling que a gente fala, mas o feeling nada mais é do que você escutar ativamente o tom de voz da pessoa, escutar as pausas que ela dá, prestar atenção, às vezes, naquele raciocínio que ela tá tendo enquanto conversa contigo. E isso você só consegue na ligação. Você não consegue isso numa mensagem, você não consegue isso no WhatsApp, você não consegue isso no LinkedIn. Você só consegue isso na ligação. Então, eu acredito que a ligação, ela sim é o auge, se você trabalhar a tua prospecção aliada a vários canais. Usar uma plataforma de videoconferência no lugar da ligação, caso o lead seja mais à vontade, funciona igual? Funciona igual. Quando eu falo ligação, eu falo Ao vivo. o papo, o ao vivo. Uhum. O ao vivo. Já trabalhei em empresas onde eu não fazia ligação. Era sempre reunião. 15 Breves, minutinhos. 15, 10 minutinhos, meia hora, mas era isso. Já trabalhei, funcionava. Uhum. Por quê? Porque aquele público ali, ele queria o olho no olho, mesmo que distante, mas ele queria o olho no olho. Então, existem empresas que vai precisar de um volume muito grande, e aí pra você o tempo todo tá agendando, não vai dar certo, então você vai ter que correr pro telefone. Mas existem empresas que a videoconferência ele vai funcionar também, ou às vezes a abordagem inicial de uma forma e a videoconferência já trazendo o vendedor funciona também. É aquilo, tudo vai do modelo de empresa. Não adianta você pegar 2, 3 livros, pegar um guru e tentar seguir ele à risca e achar que vai funcionar na tua empresa. Pode funcionar? Pode ser. Eu acho que não. Mas existe chance, né? Uma chance mínima, mas difícil. Uhum. É que eu tenho notado que, principalmente depois da pandemia e o desmonte dos grandes escritórios, algumas pessoas, por exemplo, conheço empresas que o decisor não tem ramal. Então não dá para ligar pro cara. Exatamente. Então o jeito de chegar nele é, em algum momento, vou fazer uma videoconferência. Tem as vantagens também de ferramentas tipo Calendly e tal, que você consegue compartilhar a disponibilidade, então fica mais fácil para a pessoa te conectar. Então, tenho notado e eu meio que não tenho dados, por isso que eu tenho que te perguntar se é legal, se funciona e tal. Você comentou ali da questão do budget, do SDR, validar preço e tal. O nosso mercado foi educado para alguns frameworks de qualificação, que todo mundo conhece. Um muito famoso é o Bunch, que a gente vai validar e tal. Se você não gosta do SDR, digamos assim, questionando direto valores, como é que nas operações que você trabalhou, que você conduz, vocês fazem essa validação na operação, sem também acabar comprometendo de trazer cliente com baixo potencial de pagamento para a operação? Faz uma validação indireta, o ICP é tão fechadinho que não tem tanto erro. Como é que vocês fazem isso? Eu acho que o primeiro ponto, não existe ICP perfeito, né? Sempre vai ter ali uma gordurinha que não tá legal, mas o primeiro ponto é você entender muito bem o teu ICP. Então, se eu tenho um produto que é um produto caro, ele, consequentemente, é para empresas maiores. Se eu tenho um produto que não tem preço, eu literalmente posso vender pro Joãozinho, que tem uma lojinha na esquina, e posso vender para uma baita empresa, uma baita indústria. Então, acho que o primeiro ponto é você entender muito bem o teu ICP, entender para quem você quer vender e para quem você pode vender.
E aí depois, não é necessariamente a questão de você não tocar em preço. A ideia não é colocar o preço como um tabu na ligação. A ideia é você não querer negociar antes da hora. Você não querer entrar nos méritos de, não, então, hoje o nosso preço ele é exatamente esse, a nossa mensalidade é essa, é assim por valor por usuário, porque a gente oferece isso, isso e aquilo, esses planos que eu tenho 3 planos. Eu tenho o plano básico, tenho o plano intermediário e tenho o plano top, esse plano é tanto, esse é tanto, esse é tanto. É assim que funciona, e daí o teu cliente fala assim, cara, pô, eu até tenho budget, mas não botei muita fé nessa ferramenta pra esse preço aí. Então, é esse cuidado. Agora, você tá conversando com o cliente, você tá na ligação, você vai entender, poxa, qual que é a tua ideia, né, de aquisição? É algo que você tá buscando para agora? É algo que você talvez está pensando pro seu próximo planejamento, pro próximo ano? Acontece muito agora nessa finaleira. Tem empresa que tá olhando para 2025, tem empresa que tá olhando pro segundo semestre de 2025, porque eles se planejam com muita antecedência. Então, você entender, tá, e qual que é a tua perspectiva? Legal. E hoje, se a gente for falar de orçamento, tu tens uma perspectiva de orçamento? Uma pergunta que eu gosto muito. Você já conversou com outras empresas que fornecem o mesmo serviço que a gente? E aí você consegue entender, porque se você for o primeiro, às vezes o cliente, tu vai ser o monstro do preço. Agora, se ele já tiver falado com 2, 3 empresas, ele sabe qual que é o valor. Qual que é a média de valor de mercado. Então, você não precisa não falar de preço, mas você precisa saber falar de preço. Então, falar de preço na pré-venda não é negociar. Não é entrar no micro de esse meu plano tem essa funcionalidade, aquela outra e abrange tanto. Esse plano aqui tem mais 2 funcionalidades e abrange tanto, e esse aqui tem tudo que a gente tem, e aí por isso ele é mais caro. Não é dessa forma. Poxa, e aí, qual que é a tua perspectiva de contratação? Qual que é a tua perspectiva de implantação desse produto na tua empresa? Qual que é a tua ideia de valor que você pensa em investir? Você já avaliou algum valor para investir? Já avaliou outras ferramentas do ramo? Já tem uma ferramenta, está insatisfeito e quer trocar? Tem algum valor hoje que você paga de mensalidade que talvez você ache que está muito alto ou você poderia investir um pouco mais? Então, pode falar de preço, não tem problema falar de preço, mas fala isso de forma... uma conversa. Mais inteligente, mais natural dentro do assunto da conversa. Isso, e não literalmente um questionário, um checklist de funcionalidade e precinho no final. E que se eu não fazer essa pergunta, por mais que o lead tá hiper qualificado e quer dar o próximo passo, o meu gestor de pré-venda vai me dar uma nota 7, eu não vou ganhar, não vou bater minha meta. Exatamente, isso é uma coisa que assim, não... Eu sempre digo, né, a gente tem os filtros que a gente fala de obrigatório, mas assim, gente... Pô, você tá ali conversando com o cliente, você perguntou pra ele, vamos usar do budget. Qual que é a tua perspectiva de investimento? Eu não quero abrir nesse momento, eu gostaria primeiro de conhecer a ferramenta de vocês. Não, então, João, é que se você não abrir o valor que tu quer investir, eu não posso te mandar pro vendedor. Eu sempre falo, gente, pelo amor, nunca falem isso pro cliente. Nunca falem isso de, não, é que você precisa me responder essa informação. Se não me responder essa informação, não vai funcionar. Nunca. Tem clientes que vão estar mais abertos a passar mais informações, tem clientes que vão estar mais fechados, e aí você precisa ter um SDR que tenha maturidade de entender, de respeitar, de escutar ativamente aquele teu cliente ali. Entende? Eu gosto muito da ideia da validação indireta, né? Quando eu trabalhava com vendendo RP, por exemplo, a gente sabia que se eu soubesse a mais ou menos o faturamento do cliente, eu sabia que X% é quanto uma empresa desse segmento geralmente gasta com soluções de software. Então, conseguia ter uma noção. Outra coisa que eu vejo também é o seguinte, hoje, a maior parte do SaaS, como você mesmo comentou, tem ali 3 planos, está no site. Então, eu estou vendendo aqui o copo transparente. Aí o cliente fala, estou conversando com o cliente. Tá, mas como é que tu resolve esse problema hoje? Não, eu uso o copo branco. Lançaram o copo branco, quase o mesmo preço. Tá? Então, ou seja, se ele consegue pagar o copo branco, né? E aí eu vou perguntar, tá, mas o que está te motivando? Que o preço está muito caro. Putz, então vou ter esse mesmo problema de preço. Então, se a gente não trabalhar a percepção e geração de valor, esse cliente pode ser um problema. Agora, se ele está falando, não, o preço lá é ok, eu estou querendo trocar por outros motivos, o atendimento é ruim, Exatamente. as features são ruins e tal. Então, não precisa nem validar budget. Porque se ele paga o copo branco, ele pode pagar o copo transparente. Exatamente isso. Então, a validação indireta eu gosto muito porque ela reduz bastante o atrito nessa conexão, né? E eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina que eu te convido para ir num churrasco. Vamos no churrasco aqui, tem um grupo de 10 amigos e tal, e
na hora de fazer o Rashid, eu sou extremamente desproporcional, entendeu? Tipo, tem uma quebra de experiência, tem uma quebra de expectativa, né? Então, é natural que, sei lá, 10 pessoas, vou dividir por 10. Não, vou dividir por... tal, essa pessoa aqui separada e tal. Esse assunto de dinheiro é um assunto complicado. A gente é mais ressabiado. E pensa uma pessoa que você nunca viu na vida. Tá te interrompendo aqui e tal. Te perguntando de valor. Então, tipo, não é um assunto para esse nível, talvez, de intimidade. Então, a validação indireta, ela é sempre importante e interessante, né? A gente, por exemplo, aqui na Zopo trabalha com soluções CRM. Então, se eu sei o tamanho do time de vendas do cara, se eu sei quantos vendedores ele tem, o porte da empresa, já tenho uma noção de qual que é a capacidade de investimento dele. Então, a gente não precisa, às vezes, nominalmente fazer uma pergunta. Eu já trabalhei em empresas, em especial em empresas que têm o que a gente chama de venda engenheirada, em que a gente tem muito serviço agregado a um licenciamento de software, por exemplo, que às vezes o cliente ancora o valor pela validação de budget. Então, a validação de budget, vamos supor que é o plano intermediário. Aí ele vai para o closer, e daí o closer, não, mas esse cliente ele precisa do plano Enterprise. E aí, como é que tu vende? E aí, não, mas é que eu falei com fulana e ela... ele me falou tal preço, Exatamente. e agora eu quero tal preço, então isso é complicado. Por isso que eu sempre digo, não é que o SDR não possa falar sobre, mas tem que tomar cuidado com a informação que você vai dar. Tem que tomar muito cuidado com a informação que você vai passar, porque você passou uma informação errada, tu pode ter certeza que aquela informação errada que tu passou de preço é a informação que o teu cliente vai levar lá pra frente e vai falar, não, a Naira me garantiu que ela ia fazer esse valor. Exatamente. Ela me garantiu que vocês vendiam por esse valor e pode escutar a ligação e pode conversar. É normal. E eu só quis avançar com vocês porque por foi causa falado disso. É. Exatamente. Exato. E é por isso que é muito importante entender que informações e que coisas eu quero do cliente alinhado ao momento dele dentro do mapa da jornada do cliente. Então, é muito legal ter essa reflexão que tem muita empresa talvez sabotando por antecipar esse papo muito cedo. Isso é uma decisão tão fácil de tomar, talvez então até mesmo pré-vendas e vendas seja o método errado. Talvez tu tem que ter um billing e aí pré-vendas e vendas só para enterprise, por exemplo. Você vai lá e coloca uma ferramenta, hoje em dia tem no mercado, né? Ferramenta de demonstração automática. Você vai lá, coloca uma dessa, poxa, a pessoa gostou da demonstração, vai lá, faz a contratação sozinho, tem tanta empresa. Então, assim, se é tão simples, teu produto se vende tão fácil, então você tá perdendo dinheiro colocando alguém para vender ele. Exato. Perfeito. Outra coisa que é um grande mito do mercado, e eu acho que até a tua história é uma história bem legal e bem bonita, porque não vou dizer que é uma exceção, mas é uma boa exceção a essa regra, é que eu vejo que muita empresa, como ela tem muita dificuldade em treinar o seu time, ela cria meio que vou colocar aspas aqui, um plano de carreira, que a pessoa faz o seguinte, eu pego uma pessoa júnior aleatória do mercado, que está precisando fazer uma transição de carreira e tudo mais, boto ela dentro da minha empresa, dou um notebook, um fone de ouvido e agora tu é SDR. Aí o cara fica lá 1, 2 anos penando e em algum momento, não, agora tu pode ser vendedor. Então via muito isso, o pré-vendedor como um estágio da carreira de desenvolvimento de um vendedor especialista. Sim. Porém, passado alguns anos, algumas pessoas não fizeram essa transição, elas continuaram trabalhando como SDR cada vez indo para empresas melhores, mais capacitadas e tudo mais. Porém, parte do mercado ainda olha um pouco com preconceito, como do tipo, não, SDR é o cara que ainda não tem competência para conduzir uma call de venda sozinha. Como é que você vê isso? Que bons exemplos você tem? E até talvez assim do tipo que você já viu, por exemplo, a pessoa era um ótimo prospectador, ela era muito boa em criar conexões genuínas, foi para vendas, não foi para isso que essa pessoa nasceu, ela não tem essa vocação, ela deveria ter continuado ali e ser valorizada ali, né? Comenta um pouco sobre esse assunto, porque eu acho que tu tem uma visão um pouco diferente dessa carreira como SDR, né? Sim. Eu acredito que, assim, o vendedor, ele não necessariamente era um bom SDR, e um excelente SDR não necessariamente vai ser um bom vendedor. A mesma ideia do líder e do vendedor top. Não é a vida, a carreira, as habilidades, as soft hard skills, elas não são tão equivalentes assim, elas não seguem um planinho reto. Então, é uma coisa que me incomoda muito e de maneira muito forte. Não tem problema se você é SDR e se você quer almejar uma carreira de vendedor. Não tem problema, tá tudo certo, que bom. Às vezes é a oportunidade que foi aberta para a pessoa, foi só essa. Exatamente. Estude-se, vá atrás disso, mas não pense que só porque a pessoa é SDR, não pode ser vendedor. Ou então, como eu já vi acontecer, e assim, isso aconteceu na carreira mesmo. Você é um SDR excelente, você sabe os processos, você sabe tudo, mas tu não pode ser líder porque tu ainda não é vendedor. Tá, mas eu quero ser líder de pré-venda. Pra que
eu tenho que virar vendedor. Ou então, não, esse aqui ele era um excelente vendedor, ele vai liderar a minha equipe de pré-venda. Ele nunca fez uma qualificação na vida. Como é que ele vai liderar uma equipe de pré-venda? Então, essa ideia que o mercado tem hoje de que você segue o rumo de SDR, agora tem até o LDR, né? LDR, SDR, vendedor e gestor. Ela tá muito errada. Pode funcionar para algumas pessoas? Pode funcionar. Mas na minha visão, você está colocando todo mundo dentro de um pacotinho e as pessoas, elas não se encaixam todo mundo nesse pacotinho, né? As pessoas, elas não são feitas numa forminha ali. As tuas habilidades, as tuas skills, elas não são... como é que eu posso dizer assim? Todo mundo tem essas aqui. Então, você tem essa, agora você vai pra próxima, vai pra próxima, vai pra próxima, vai pra próxima. Então, assim, eu acredito que o mercado ele tem essa visão muito errônea. E eu acredito que se você, como SDR, quer trilhar um caminho de venda e tudo mais, que bom, muito legal. Busque, se aproxime de vendedores, isso não é um problema. Ou às vezes você quer trilhar um outro caminho, é um SDR que quer virar um gerente de conta, que se sente bem ali cuidando do cliente, também funciona. Como tu disse, às vezes é a porta de entrada da pessoa. Mas, gente, eu já trabalhei, já tive a honra de trabalhar com SDRs, com BDRs que, assim, não existia uma ligação que aquela pessoa fizesse que ela não convertia. E ela fazia isso há 10 anos, ela fazia isso há 11 anos, há 12 anos, há 15 anos. Se a gente falar de uma pessoa muito famosa, não sei se vocês conhecem, né? Mas assim, falando de internet, de pré-venda, a Thaís, se eu não me engano, Thaís, eu acho que é a Thaís, da Academia Rapport. Ela é SDR há muito tempo, mas muito tempo. E ela foi ali colocada como a melhor SDR do Brasil. E por quê? Porque ela é só uma SDR que quer virar vendedor? Não, porque ela é uma SDR especialista. Ela estuda, ela quebra objeção, ela contorna. Então, muitas vezes, aquela pessoa que tá ali, que brilha o olho em fazer o primeiro contato, em desvendar aquela mata, né? Ali a pessoa que tá de faquinha abrindo a trilha, ela não vai ser a pessoa que vai se encantar por fazer reunião, e aí negociar e gerar proposta. Não vai ser o mesmo encantamento. Eu posso me dar como exemplo, eu era a pessoa que o meu olho brilha em pensar em, vou fazer a primeira abordagem, vou ligar, vou apresentar a empresa, vou convencer o cara a ir para uma reunião. E quando eu pensava em ter que fazer uma demonstração, e aí ter que negociar, e bate valor, e faz isso, faz aquilo, eu falava, cara, não é pra mim. Sabe? Então, eu acho que existe essa visão, e eu acho que ela tá muito torta. E aí vai naquela ideia que eu te falei da desvalorização do SDR. É essa visão de que o SDR, ele é só um projeto de vendedor, então, ele não merece uma remuneração talvez tão adequada quanto a que você dá pro seu vendedor, porque ele tá ali só pra pular pro próximo degrau. E aí, tu nunca vai ter, porque tu nunca vai ter uma equipe de pré-venda boa, de fato. Tu nunca vai ter uma pessoa sênior pra tá ali liderando as coisas, pra tá ali levando, pra tá ali treinando. Tu nunca vai ter tu vai ter sempre uma equipe que tá se renovando. E se você tem um processo, ele tá estruturado, ele funciona, e você tira todo mundo, vai demorar um pouquinho até tracionar de novo. E aí você vai ficar sofrendo com essas dores. Então, se tu levar essa visão mais torta de carreira pra dentro da tua empresa, pode ser que o teu processo de pré-venda sangre muito. Muito turnover, né? Muita troca e Sim, tal. porque daí a pessoa olha e fala, beleza, eu tô ganhando aqui, eu gosto do que eu faço, mas eu ganho tão pouquinho, o SDR, o vendedor ganha o triplo. Então, eu sou obrigada a virar vendedor. E daí ele vai lá, vira vendedor e tu perdeu o teu melhor qualificador. Tu perdeu a pessoa que girava teu funil. E é um contrassenso, porque note que é a teoria, né, da receita previsível, eu estou separando para especializar. Aí na hora que a pessoa especializou, eu coloco ela... Joga pra outra coisa. Sou no caos, né, na vida dela. Agora ela tem que especializar em outras coisas. Tem gente que tem essa vocação, mas tem gente que não, né? Outra coisa, a gente comentou tanto agora no início, né, sobre controlar essa ansiedade, sobre aprender várias técnicas diferentes de validação de budget indireto, de conexão, de espelhamento de comportamento. Nem todas essas coisas vão ser úteis nessa outra etapa da jornada. Então, né? Ao invés de cada vez mais procurar uma pessoa cada vez mais especialista, que, cara, você vai fazer aqui uma reunião com o diretor da maior empresa do Brasil, uma ligação. Ele levantou a mão aqui do teu e-mail. E eu vou ligar e não vou suar tanto quanto uma pessoa júnior. Ou seja, a pessoa perde essa capacidade de poder dar esse ponto, né? Isso é uma coisa que eu observo bastante, tanto é que eu conheço poucas pessoas que acabaram seguindo tanta carreira por não ter tantas oportunidades de ter esse ponto. E é uma coisa que, inevitavelmente, o nosso mercado vai ter que mudar.
Porque isso que você comentou de toda hora tá entrando e saindo gente, e aí por exemplo, né, no nosso caso aqui na Zopo, a gente sofre muito porque o cliente está louco para trocar de CRM, aí eu vou falar com a liderança, não, agora não é mais prioridade porque sofreu um apagão aqui. E aí o cara nunca vai trocar de CRM comigo porque ele está toda hora tendo que contratar, recontratar, entrevistar gente, promover gente por trincheira, o que sempre é ruim, porque daí acaba sendo, no longo prazo, tendo uma pessoa que não tinha um perfil, né? Então acaba sendo... E a única forma de resolver isso é ter uma boa política para a retenção de talentos, utilizando essas questões. Mas eu acho que o nosso horizonte ainda está bem distante desse ponto, pelas abordagens que a gente vê aqui. O nosso ponto focal nas empresas geralmente são líderes de vendas, né? Eu acho que vai demorar um tempo ainda para essa ficha cair a nível de mercado, né? Mas, enfim, um dia a gente chega lá. Você comentou muito sobre esse assunto, valorização, resultado. Lá no início, você trouxe um ponto de vista bem interessante, que às vezes o vendedor ele quer as coisas muito bem redondas e pensando em montagem de funil de vendas, né? Tá errado, porque quer dizer que o SDR qualificou demais uma conta, digamos assim, então tem uma velocidade de funil às vezes alterada, e isso vai afetar ciclo de fechamento da empresa, vai afetar a quantidade de leads que esses vendedores vão receber. Tá tudo viciado, né, para que o vendedor tenha esse ponto. Isso, muitas vezes, as empresas são um pouco, não vou dizer sovinas, mas um pouco conservadoras nesses pontos, porque, como você comentou, existe uma tendência que a remuneração variável do pré-vendedor é ligada ao número de agendamentos que ele faz. Sim. Que outros modelos você propõe para que a gente elimine esse conflito e a gente possa ter, de fato, oportunidades no momento certo, chegando para os closers encaminhar para um fechamento? Eu acho que a primeira coisa que você tem que olhar é qual que é a tua dor. Então, vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho leads muito bons vindo de marketing, mas o meu SDR tá agendando e a galera não tá comparecendo. Não tá chegando na mão do vendedor. Qual que é o meu problema? Meu problema é no-show. Se o meu problema é no-show, adianta eu pagar por agendamento? Não. Então, eu tenho que pagar por presença. Olha qual que é a tua dor. Vou dar uma outra ideia de dor. A minha dor é que, beleza, eles agendam, comparece, mas é um monte de gente sem fit, que a solução não faz sentido, nenhuma proposta é gerada. O que eu vou fazer? Vou pagar por agendamento? Vou pagar por realização? Não. Eu vou pagar por valor gerado de proposta. Porque daí eu vou conseguir eliminar o no-show e eu vou conseguir eliminar os caras que não têm fit. O meu pré-vendedor, ele pode agendar torta e à direita a galera que não tem fit. Se não gerar uma proposta, significa que não funciona. Não é válido para ele. Então, eu acho que você tem que sempre olhar para qual que é a tua dificuldade. Se a gente está falando de um inbound, né, de uma geração de demanda ali pelo marketing, e o que eu recebo do marketing é bom, são leads, como é que pode dizer assim, dentro do perfil, né, dentro do ICP, eu posso olhar em remunerar por reunião realizada. Porque eu elimino o no-show, que é uma grande dor das empresas hoje, é uma grande dor de mercado. Eu consigo eliminar esse no-show e tá tudo certo. Se eu tô falando de outbound, talvez eu precise olhar um pouquinho mais à frente da jornada do cliente. Eu precise remunerar ele por valor gerado de funil. Por quê? Porque senão ele vai pegar e vai colocar qualquer coisa pra dentro, vai fazer o cara comparecer porque vai incomodar, mas não vai gerar proposta, né? Ou então, assim, se eu tô tendo um trabalho ali do SDR de colocar empresas que têm perfil, que podem gerar uma proposta, mas que estão muito distantes do meu momento de compra, talvez seja válido eu fazer um meio a meio com ele. Eu vou te pagar metade de geração de proposta, mas metade vai ser de venda. Entende? Então, é uma questão de a gente ir olhando qual que é a dor da tua empresa. Eu já passei por modelos onde você pagar por reunião realizada funcionou. Eu já passei por modelos onde só funcionava você pagar por venda, como também já passei por modelo onde a gente faz uma média de quantitativo e qualitativo. Entende? Então, sempre olha para a tua dor. Se você está iniciando um processo de pré-venda, eu acho que o nosso mercado já evoluiu. Você não paga mais por agendamento. Tu tá iniciando do zero, já busca pagar por presença. Senão, vai agendar 50, vai comparecer 10 e tu tá pagando 50. Né? Agora, se tu já tá num modelo mais evoluído, talvez pensar ali no... E aí, você precisa ter vendedores muito maduros, mas pensar ali nas reuniões aceitas, né? O famoso, o que o vendedor aceitou? Realmente era lead, era válido, a solução faz sentido?
Muito bom, então o vendedor aceita. Também não fica na mão do vendedor, né? O que ele aceita ou o que ele não aceita, senão ele fica com a taxa de conversão em 100% e o SDR não ganha nem a comissão. Uhum. Então tem que ter métricas ali, tem que ter um acompanhamento próximo. Agora, se você está olhando para um processo de venda muito, muito, muito evoluído, muito redondinho, poxa, vale a pena então começar a pagar por proposta gerada, vale a pena começar a pagar por valor de venda gerado, porque daí você não prejudica o teu SDR. A única coisa que eu acho que tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar de remuneração é eu tô começando uma área agora, com um vendedor que tá começando agora e eu quero pagar o meu SDR por venda gerada. Aí meu ciclo de venda é de 6 meses, eu tenho um SDR que vai ficar 6 meses ali penando, desanimado, para receber uma comissão mínima sobre uma venda. Então a gente tem que ter esse cuidado. É porque o comissionamento ele é um estímulo, né? Então ele tem que ser algo que, digamos assim, induza um comportamento que eu quero gerar naquela pessoa. Eu quero complementar essa pergunta, mas eu gostei bastante da tua fala. E aqui na Zopo, às vezes chegam clientes que têm muito problema de no-show, né? Por falta de processos e tal, a gente ajuda eles a otimizar isso antes de começar a implantação de CRM. Que estratégias que você recomenda para o time de pré-vendas para tentar minimizar no-show? Ou quais que são as causas do no-show, as várias? Então, um assunto que eu vejo que a internet bate bastante, mas eu vejo muita gente que fala disso sem propriedade. Hoje, falando com o que a minha carreira me permitiu de propriedade, o primeiro ponto do no-show é que as pessoas, elas atendem, elas agendam, marcam reuniões para clientes que não vão comparecer. E ela sabe. O tanto de gente que eu já vi falar assim, o João deu no-show, né? Eu imaginei que ele ia dar no-show. Cara, se você imaginou, por que você agendou? Porque ele pediu para agendar. Tá? Mas aí a gente entra na questão de filtrar. Quais são os dois papéis do SDR? Qualificar e filtrar. Se você não fizer o filtro das pessoas que não estão tão interessadas, às vezes o João gostou da ferramenta, faz sentido, mas é uma dorzinha tão pequena. Não tá no momento de... Não tá no momento, então você tem duas opções. Ou você fala pro João, muito legal essa tua visão, muito legal que você tá querendo se preparar pro cenário, e você não dá a ideia da reunião, tá? A conversa contigo é o auge pro João até aquele momento. João, eu vou continuar conversando contigo. Você prefere por WhatsApp, por e-mail? Eu vou te mandar alguns materiais, vou acompanhando o teu processo, vou entendendo. A gente vai conversando, vai trocando figurinha e pronto. E você é o ponto focal do relacionamento com o João e com a empresa dele até o momento de compra do João chegar. Ou então, você coloca ali um famoso spin, né? Você coloca um spin selling muito do bem feito. E você infla aquela dor do João até ele falar, meu Deus, como que eu vivi até hoje com essa dor? E aí ele não vai faltar na reunião. Então, acho que o primeiro ponto é essa questão da maturidade do SDR. Não querer agendar todo mundo que fala, eu quero. Porque muito SDR, ele fala assim, não, mas eu só agendo o cliente que topa. É que, desculpa te interromper, mas é que às vezes, como o mercado já foi educado sobre como funciona um processo de qualificação de SDR, imagina o seguinte, eu não queria atender o telefone, mas eu atendi. No meio da ligação eu percebi, meu Deus, é uma ligação de SDR. Não quero ser grosso. O que eu vou fazer? Eu vou ir até o agendamento. Eu topo, pra Mas não te dizer não. Pra não te dizer não, pra não ser indelicado com a pessoa, mas eu não vou aparecer. Exatamente. Acontece um pouco também, já que o mercado já conhece, Nossa, não, mas acontece muito. A pessoa topa a reunião contigo e depois ela toma um chá de sumiço que você nunca mais acha a pessoa em lugar nenhum. E aí é muito engraçado, porque daí você liga e a pessoa não te atende. Aí você fala assim, pô, vou ligar do meu celular. A pessoa atende de primeira. Então, é muito engraçado, você sabe que você agendou um cara que não tá engajado, você sabe que você agendou uma pessoa que não faz sentido. Então, o primeiro ponto é realmente esse, é o SDR, ele ter a maturidade, eu sempre falo, né, sempre comento com a minha equipe, ou qualquer SDR que às vezes vem me pedir alguma dica, não liga pra agendar. Liga pra conhecer, liga pra entender. Se você conheceu, se você entendeu e faz sentido, aí você avalia com o teu lead se uma reunião faz sentido pra ele. Primeiro ponto é esse. Então, assim, o primeiro ponto é você ter a maturidade de entender se a reunião pode ser ofertada para aquele cliente na mesma pegada do eu posso vender para todo mundo? Não, não posso. Eu posso agendar todo mundo? Não, não posso. Não é só porque ele tem o meu ICP e ele tem uma dor que ele vai comparecer na minha reunião. O segundo ponto aí são algumas táticazinhas mais básicas, né? Então, você fazer um processo de confirmação, você evitar agendar um cliente, poxa, hoje é terça-feira. Então, pra quando você pode? Eu posso sexta-feira que vem, da outra semana. Eu posso dia 20 de dezembro. Meu Deus. Gente, não vai lembrar. Não vai lembrar. Eu posso falar que, assim, ó, de toda a minha trajetória de carreira, teve um cliente
que agendou para 3, 6 meses e ele compareceu? Porque ele era muito comprometido. Porque, assim, é muito difícil. A gente não lembra. Às vezes a gente tem um compromisso e agenda outro em cima e aquilo não é prioridade, vai ficando. Se a pessoa é um decisor, uma decisora numa empresa, ele é interrompido a cada momento. Todo tempo. Então ele não vai lembrar, vai surgir nova prioridade. Exato. Então, assim, algumas táticazinhas simples. Evitar agendar para mais do que 48 horas. Ah, mas é que o cliente só pode sexta. Tudo bem. Ô, João, eu te ligo na quarta. A gente confirma. Alinha uma agenda para sexta-feira. Eu sei que tu tá corrido hoje e eu sei que tu vai ter várias outras demandas durante a semana. Eu quero evitar marcar um horário contigo que talvez vá te atrapalhar, não vai ser, né, não vai te ajudar. Então, já que tu pode sexta-feira, quarta-feira eu te dou uma ligadinha e a gente alinha um horário para sexta. Para com essa fome, essa pressa louca de marcar. Segundo ponto, fazer um processo de confirmação. E aí você pode adequar o processo de confirmação de acordo com o teu perfil de cliente, de acordo com o que funciona para tua empresa, de forma como foi feita a prospecção. Mas confirma com o cliente. E aí não é confirmar de falar assim, ei, João, tá confirmado? Não, aí você tá abrindo brecha pro cara te dizer que não. É falar assim, João, poxa, eu sei que hoje uma dor da tua empresa, conforme a gente conversou na ligação, é fazer gestão em planilha. É a falta de dados, a falta de automatização que isso traz para vocês. Então, eu levei todos esses pontos aqui para o meu vendedor e ele vai tratar contigo como que a nossa solução soluciona, como que a nossa solução trabalha. Tem algum outro ponto que tu quer incluir na reunião? Cara, eu acabei de fazer uma confirmação, de dar mais uma engajada com o lead e sem falar a palavra confirmação. E essa confirmação nesse estilo aí, geralmente tu manda com quanto tempo de antecedência? Eu costumo mandar posso dizer que assim, não é uma receita de bolo, porque depende muito do perfil, mas hoje, pro perfil que eu trabalho, eu mando ela com 1 hora ou 1 dia de antecedência. E aí depende muito do intervalo que eu marquei. Se eu marquei ele pra hoje, eu marquei ele pra amanhã, hoje, agora, final do dia, 5 horas, eu marquei ele pra amanhã de manhã, eu vou mandar isso amanhã de manhã. Agora, se eu marquei, hoje é terça-feira, eu marquei ele pra quinta, amanhã de tarde, eu já mando a mensagem pra ele ali, pô, tem alguma outra coisa que tu quer adicionar na pauta? Não tem. Perfeito, então amanhã eu te mando o link da videochamada. Daí no outro dia, 1 horinha antes, ô João, tá aqui o link da nossa videochamada, o vendedor, né, o João, enfim, fala o nome, vai estar te aguardando, também vou estar te aguardando, até logo. Sem abrir brecha pro cara te dizer que não, sem perguntar se ele confirma. Entende? Então, depende muito do tempo que você agendou. Eu sou muito fã de você fazer um processo de confirmação em 2 etapas. Primeiro processo de confirmação, você faz ali 1 dia antes, e o segundo processo faz 1 hora antes. E aí existe uma luta gigantesca de muita gente que é assim, mas por que 1 hora antes se eu posso confirmar todo mundo de manhã já? Pensa comigo o seguinte, eu tô de manhã, eu agendei uma reunião para as 13h30 da tarde. Eu sei tudo que vai acontecer no meu dia? Não. Eu posso te falar 9 horas da manhã que a nossa reunião tá confirmada e ter meu carro furar o pneu no meio-dia, eu fui almoçar e eu não vou conseguir comparecer às 13h30. Se você me ligar às 2h30, a chance de um imprevisto me impedir de comparecer daqui a 1 hora é muito menor. Sim. Então, eu acho que esse é o maior ponto da pré-venda. As pessoas têm muita essa afobação, que é tudo pra ontem, quer se livrar, quer fazer tudo funcionar muito rápido, e aí esquecem de detalhes que fazem sentido. E uma outra coisa que eu gosto muito de orientar e de fazer numa ligação, terminei de fazer uma ligação contigo, agendei um horário, sexta-feira, 2 horas. João, muito legal. Sexta-feira, 2 horas, então, a gente vai conversar. Só uma dúvida, tem algum outro compromisso, talvez alguma outra coisa que tu esteja esquecendo que possa te impedir de comparecer sexta-feira, 2 horas? Às vezes o cara vai ter que levar o filho no dentista e esqueceu. E aí você ativa esse pequeno gatilhozinho da memória dele ali, e aí ele para pra pensar melhor, sexta-feira é o dia que eu tenho que levar meu filho no dentista. Não, realmente não vai dar, Naira. Então, vai muito dessa questão, assim, de você ir fazendo as coisinhas aos poucos, e são pequenas frasezinhas, pequenos gatilhos, pequenas palavras. Mas não adianta fazer nada disso se você agendar uma pessoa que não faz sentido. Então, a base, assim, uma dica só é, comece a dizer não pros teus clientes. Resume nisso. Entendi. E aí, depois, frases, enfim. Digamos assim, a própria inteligência emocional que naturalmente o SDR desenvolve, nesse sentido de ter conexões com pessoas, claro, é ruim a gente confiar em intuição, né? Mas ele tem esse, que nem se comentou, feeling. Eu sabia que eu desconfiava e tal. É importante a gente levar isso em consideração, principalmente se o processo de confirmação é tão eficiente.
O cara pode entrar por pena, pode entrar por, né, para não fazer desfeito, ou qualquer outra coisa nesse sentido. É bem interessante pensar nesse ponto realmente para confirmar, porque eu vejo muita gente preocupada só com esses processinhos de confirmação e tudo mais e esquecem da verdade envolvida na coisa toda, né, que é realmente muito importante. Eu vejo também que às vezes a gente não conseguiu de fato montar uma conexão tão boa, né? Então vamos imaginar o seguinte, eu sou um decisor de uma empresa. Você comentou que às vezes a gente tem um azar de ser a primeira escolha, né? Mas imagina que o cara vai procurar 2 a 3 fornecedores para tomar essa decisão. Pô, às vezes o segundo e o terceiro montaram uma conexão melhor com o cara. Exatamente. Conseguiram ter uma conexão mais genuína. Aí ele só vai na reunião com os 2 e esquece do meu. Tem tudo isso também envolvido, né? Então são realmente bastante pontos interessantes. Eu já vi empresas propondo que dentro do comissionamento ali, desse estímulo para tal, fazer uma porcentagem ligada ao resultado global do time de vendas. E aí um proporcional disso cascateando para as 3 áreas, né? Então um pouco para gerente de contas, um pouco para vendedor, um pouco para SDR. Como é que tu vê isso? Pode fazer sentido? Tu acha que tem variáveis que nem todo mundo controla? Eu acho que assim, pode fazer sentido se tu tiver um processo bem redondinho. Agora, tu imagina o seguinte, tu é um SDR, tu vai lá, prospecta, agenda, uma empresa maravilhosa. Aí cai na mão do vendedor. Aí o vendedor chega lá, 10 minutos atrasado na reunião, isso se comparecer, não lê o CRM, chega lá, pergunta tudo de novo pro cliente, tudo aquilo que o cliente já conversou contigo, e o cliente fala, ai, não gostei do processo de venda. Se tá assim, se eles estão tão desleixados na venda, imagina quando eu for cliente, eles tiverem que me atender. Então, se tu tem um processo de venda redondinho, se tu tem uma equipe que trabalha bem, e aí não é uma equipe perfeita, isso não existe, mas é uma equipe que trabalha bem em conjunto. Que segue esse processo bem definido. Que segue um processo bem definido, legal, muito bom, vale a pena. Agora, o que eu acredito que não funcione é você pesar ali o que algumas pessoas falam até que é injusto, você vai atrelar o resultado de uma pessoa que trabalhou muito bem com o resultado de uma que às vezes não trabalha tão bem. E aí você desmotiva aquele que trabalha bem, e mantém fiel aquele que não trabalha bem, entende? Então, é uma coisa que não vai funcionar. Se você tem uma equipe que tá legal, junto, tudo mais, é bom você colocar metade do resultado global e metade do seu resultado individual, vai funcionar. Agora, você precisa ter uma equipe de maturidade, você precisa ter uma equipe comprometida e uma equipe que segue processos. Legal. Da minha experiência, as empresas que eu acompanhei, né, como uma empresa terceira prestando, que foram para esse caminho, às vezes o que acontecia é que o SDR se tornava um pentelho do vendedor. Do tipo assim, pô, já bati a minha meta de agendamento, aí tem essa porcentagem ligada ao resultado de venda. E aí abria o CRM de venda, olhava lá, o cara não mandou proposta. E aí, mandou proposta pro cara? E ficava lá, era um segundo coordenador de vendas do time de vendas para ter esse ponto. E né? Tu sabia que eu já vi muita empresa fazer isso de propósito? Ah, é? Pra desonerar o coordenador de ter que estar cobrando o vendedor, ele vai lá e atrela o SDR. E aí ele fala assim, pô, o SDR vai encher tanto esse cara, mas tanto que eu não vou nem precisar me preocupar. Entendi. E aí não funciona, porque daí o vendedor, uma hora, ele vai ficar cabreiro, e aí tu vai ter um péssimo relacionamento entre o SDR e o vendedor. E eu acho que uma das receitas pra coisa dar muito errado é tu ter um vendedor e um SDR que estão tentando competir entre si. Que acham que estão numa luta, que acham que estão numa guerra. Que não se enxergam como pares. Então, assim, não funciona. Se tu tá tentando se desonerar do teu papel de líder e colocar alguém ali pra ficar fazendo aquela cobrança porque tu não quer ser o líder chato que cobra, em algum momento isso vai dar ruim. Pode até funcionar, talvez por 1, por 2, por 3 anos, pode ser. Mas vai ter algum momento que essa receita vai dar errado. Legal. Você comentou do SDR que tinha a intuição, tinha o feeling que aquele cara, por exemplo, ia dar um no-show ou não era um lead qualificado e manda mesmo assim. As empresas que utilizam essa metodologia do lead aceito pelo time de vendas, eu noto que às vezes também tem vendedor que também passa por isso. Por pena, para ajudar o SDR a bater a meta e tal, ele aceita um lead que daí, às vezes tu vai cobrar, tá, mas por que não foi mandado a proposta? O cara não tinha potencial. Porra, mas então por que você aceitou? Então por que tá em lead? Também acontece isso, né? E aí talvez um dos maiores indícios disso é quando eu olho os resultados do time, o time de pré-vendas bate meta todos os meses e o time de vendas não bate meta todos os meses. Tu já pegou alguma situação como essa? Que ajustes tu faria no processo para que a gente tenha essa régua de, digamos assim, qualificação bem azeitadinha, assim?
Então, eu acredito que assim, primeiro ponto é, se o teu vendedor ele não tá batendo meta de jeito nenhum, você senta, você direciona, ajuda, mostra na prática, faz o que for necessário, e mesmo assim ele continua não batendo meta, você tem que avaliar. Porque, vamos lá, um vendedor que aceita oportunidades que não fazem sentido para tua empresa só por coleguismo, será que ele é o melhor vendedor para ter na equipe? Eis um ponto de se pensar. Se eu tenho uma equipe que tá ali e tá colocando qualquer coisa para dentro, olhando só para a comissão final, a conta em algum momento vai desequilibrar? Será que é essa equipe que eu quero ter? Ou será que eu quero ter uma equipe que olha e fala, não, realmente, isso daqui faz sentido, aquilo ali faz sentido, isso aqui vale a pena mandar para frente, isso daqui não vale a pena. Então, eu acho que começa muito no momento de você avaliar as pessoas que estão na tua equipe. E aí, em segundo momento, é você começar a atrelar conversão. Então, muitas vezes o vendedor faz isso daí, ele aceita porque ele já bateu a meta, ele vendeu uma conta grande. A meta dele é 10 mil, ele vendeu uma conta de 9 mil e uma de 1.000, mas ele aceitou 50 oportunidades do SDR porque eles são muito amiguinhos. Aí você vai lá e você fala assim, pô, eu vou tá pagando várias oportunidades que não fazem sentido e tô pagando a comissão da venda, que ok, faz sentido, mas às vezes ele poderia ter feito mais 4, mais 5 vendas de 9 mil reais e não fez. E aí você começa a atrelar conversão. Eu acho que conversão é uma palavra-chave. Da mesma forma que a gente fala de atrelar a remuneração variável, né, o comissionamento do SDR por proposta, por venda, por lead aceito, você começar a atrelar o vendedor por conversão. Então, eu bati minha meta, eu vendi 100 mil, mas eu recebi 10 oportunidades e converti uma só. Então, a gente vai atrelar aqui, vai fazer uma régua de comissionamento em cima da tua conversão. Tua conversão foi baixa. Foi uma conversão de 10%. Eu não vou te pagar a mesma coisa que aquele cara que fez 10 reuniões e fechou 8 vendas, para você que fez 10 reuniões e fechou uma venda. Entende? Então, eu trabalharia nessa ideia da conversão. Se eu tivesse esse problema, eu visse que, poxa, eu tô com várias oportunidades, essas oportunidades não estão fechando, e tá todo mundo remunerando bonito, o que tá acontecendo? Por que tem tanto dinheiro ficando parado na mesa? Eu iria para conversão. Entendi. Legal. Dessa fala toda, parece que assim, as pessoas jogarem com a verdade ajuda muito a gente não ter dados ruins de venda e de fato poder trabalhar oportunidades de acordo com o potencial que a empresa tem de gerar e administrar essas oportunidades. Hoje, como liderança, eu imagino que uma das tuas atividades é contratar novos pré-vendedores. Sim. Legal. E daí, mais uma vez, pensando que talvez quem está assistindo esse podcast está iniciando essa área, ela vai ter que contratar essas primeiras pessoas. E, mais uma vez, a gente tem um desbalanceio de oferta e demanda, nem sempre ela vai achar um profissional pleno ou sênior e tal, ela vai ter que talvez ajudar na formação de uma pessoa. O que a empresa tem que olhar quando ela vai contratar um SDR? Que características... né, obviamente vai conduzir entrevista, vai ter algumas etapas ali e tal, mas o que você sempre olha que se a pessoa tem, eu acho que esse cara vai dar bom por causa dessa característica? Então, eu acredito que primeira coisa tem que ser uma pessoa, e aí pode ser até, às vezes, uma conotação estranha de se falar, mas tem que ser uma pessoa agressiva. E aí eu não tô falando agressivo de louco, né, mas agressivo de aquela pessoa que não tem medo, aquela pessoa que vai pra cima, o famoso sangue no olho, tem que ser uma pessoa agressiva. Você chamou a pessoa pra entrevista, ela já tá meio assim, oi, boa tarde, tudo bem? Você mal ouve a voz da pessoa. Pô, essa pessoa vai conseguir manter a atenção do teu cliente numa ligação? Não vai. Então, primeira coisa, acho que é a questão da agressividade. Eu olharia também o tom de voz da pessoa, como a pessoa se comunica, se a pessoa ela fala com propriedade. Numa entrevista, você não vai pedir pra pessoa falar do teu produto com propriedade. Mas você vai, por exemplo, pedir para ela falar da carreira dela, da vida dela, das metas dela, e aí a pessoa já começa a se perder, às vezes se gagueja muito, é uma pessoa que não tem confiança na comunicação. Se a pessoa não tem confiança na comunicação para falar sobre a própria vida dela, como que ela vai falar do teu produto? Como que ela vai engajar alguém para ir para uma reunião, às vezes de 1 hora, conhecer o teu produto? Outro ponto que eu gosto muito de fazer quando eu vou fazer uma entrevista, eu faço um roleplay. Mas não necessariamente um roleplay da minha empresa. Claro, eu posso fazer da minha empresa e eu subo um pouquinho a régua, mas eu posso falar assim, com o que você já trabalhou? Eu já trabalhei com tais coisas. Ou então, o que você conhece, né? O que você gosta. E eu faço um roleplay com a pessoa, daquele produto ali. Daquilo ali que ela já trabalhou. Então, tem uma pessoa que, sei lá, ela já trabalhou numa imobiliária e eu vendo software.
tá tudo certo. Faz aí uma ligação pra mim, como se tu estivesse tentando agendar pra mim conhecer uma casa. E aí você consegue avaliar a forma que a pessoa se comunica, se ela sabe contornar a objeção, se ela sabe te abordar. Então, eu diria que, assim, um bom SDR, ele precisa ser agressivo, ele precisa saber ir pra cima, saber se comunicar, não aceitar, às vezes, aquele não de primeira. Ele precisa se comunicar muito bem, ele precisa saber abordar, saber falar, saber contornar, e ele precisa ser resiliente. Tem gente que tem uma comunicação maravilhosa, mas leva 2 não e acabou com o dia. Então, aí Nem você dorme vai... à noite, né? Não, nem dorme à noite, tá frustrado, e meu Deus, eu nunca mais vou bater meta, e entra num ciclo vicioso, num negócio. É a famosa pessoa que ela pula de galho em galho. Uhum. E eu já vi gente assim, tava numa empresa, entrou, bateu meta, tudo mais, tá tudo lindo, perfeito, a empresa é a melhor do mundo. Aí, de repente, não bateu meta um mês. Daí desmotiva. Uhum. Aí não bate o outro, e de repente a empresa é o pior lugar do mundo. E o problema não é a empresa, o problema é que você não serve para aquele cargo que tu tá inserido. Então, se você quer ser SDR, tu precisa ser resiliente. E aí, um outro ponto, tu tem que gostar do que tu vai fazer. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa no time que não gosta de ligação. Adianta colocar ela pra ser SDR? Não adianta. Ela vai ter que fazer, sei lá, 30, 40, 50 ligações, depende do meu perfil, depende do meu negócio. Talvez ela se comunica muito bem, é agressiva, contorna a objeção, é maravilhosa, mas às vezes ela serve para ser vendedor, ela quer passar mais tempo fazendo uma reunião, ou às vezes ela serve para ser gerente de conta, ela quer passar mais tempo ali trabalhando num relacionamento, mas ela não serve para parar e fazer 50 ligações no dia, ela vai fazer 10 ligações e vai falar, meu Deus, tô cansado, não aguento mais. Não aguento mais pegar nesse telefone, não aguento mais discar isso daqui. Então, esses pontos aí, resiliência, gostar do que tu vai fazer, ser agressivo e avaliar como a pessoa aborda e como a pessoa se comunica. São os pontos que eu olho hoje. Boa. É bastante coisa. Muita. É bastante coisa. É bem difícil. E algumas dessas coisas são difíceis a pessoa esconder ou camuflar durante o processo, né? Por isso que é importante estruturar muito bem o processo seletivo. E qualquer pessoa que chegar a uma liderança de pré-vendas, eu acho que uma das primeiras atividades é estruturar esse processo, ainda que talvez junto com o primeiro candidato, mas, né, de ter sempre uma etapa de roleplay para validar essas soft skills também é bem importante para a gente não ter surpresas, frustrações, só porque a pessoa fala bem, tem uma certa desenvoltura, achar que vai ter, porque realmente a vida real ela é dura. Né? E a gente tem uma questão que a gente está numa profissão que dá para ganhar dinheiro, mas tem que trabalhar. Sim. Então tem que trabalhar muito. Tem que entender toda essa questão, porque a rotina realmente é puxada e existem todo esse cenário de pressão que a gente comentou. Às vezes o jeito que a empresa encara a pessoa, ela vai ter que saber lidar com esse conflito, que o mercado encara a pessoa, vai ter que saber lidar com esse conflito, fora a nossa própria vida pessoal, que já tem o nosso próprio caos e tal. Então tem que entender todos esses pontos aí, realmente bacana. Muito legal, eu acho que a gente conversou de coisas muito bacanas e bem interessantes aqui para municiar qualquer pessoa que está ou iniciando, ou já perdeu a fé, ou está avaliando, né? Eu queria, agora aqui para o final, te pedir 2 coisas. Primeiro é o seguinte, e você comentou muito da tua experiência prática, que é uma experiência, como eu comentei, uma trajetória muito bonita e especializada, né, na área de prospecção. Como fazer para fugir de modismos e bullshitagem que pode levar uma empresa ao erro na aplicação, né? E o que realmente a empresa precisaria avaliar para usar essa estratégia ou usar outros canais de aquisição, como você mesmo comentou, de um checkout direto e tal. O que realmente tem para que a empresa possa também agir com a verdade antes de tentar empurrar um processo e talvez frustrar pessoas? Então, eu acredito que a primeira coisa que tu tem que fazer é nichar muito bem o teu público, né? Então, para quem que nem é que eu quero, mas para quem que eu devo vender, vai comprar comigo e não vai dar problema, né? Então, para quem que a minha solução é ideal? Uhum. Depois que eu nichei muito bem o meu público, é aquilo que você falou, eu tenho que entender onde que o meu público tá. Não adianta, por exemplo, eu querer vender, uma solução de mídia social para uma empresa que não tem nenhum site. Não vai funcionar, né? Então, eu tenho que saber qual é o meu público e aonde que ele tá. Aonde que eu encontro esse público. E depois que eu tenho essas 2 informações, eu tenho que entender qual que é o valor do meu produto, né? Qual que é o valor e qual que é o preço. O valor e o preço, eles estão ali na mesma régua ou o valor é muito mais alto?
como que isso está sendo visto hoje no mercado? Como que os meus concorrentes estão posicionados? Se eu tenho ali um produto que ele resolve um problema do mercado e ele está dentro do mesmo valor ou talvez até mais barato do que os meus concorrentes, eu posso ir pela oferta de preço e posso colocar algo mais automático ali. A pessoa vai pesquisar, vai achar o meu produto de menor valor, vai fazer a compra sozinho. Pode ser. Agora, se eu tenho um produto de valor mais agregado, eu vou precisar ter algo um pouquinho mais estruturado, né? Então, você olhar essa questão ali do que você está oferecendo e o quanto que você está cobrando pelo que você oferece, e aí você entender, realmente, esse meu produto aqui, ele é um produto que faz muito sentido para empresas gigantes, para empresas enormes, mas para uma empresa pequena ele ficaria muito fora. Então, se eu tenho empresas maiores, nenhuma empresa maior vai entrar e vai fazer uma contratação de seja qualquer fornecedor por meio de um site, sem conversar com o vendedor. Nenhuma empresa grande vai fazer isso. Então, para quem que eu vou vender? E agora eu não tô falando de nicho, eu tô falando de níveis, né? Para quem que eu vou vender? Vou vender para empresas pequenininhas? Posso deixar algo ali mais orgânico. Posso deixar umas vendinhas ali rolando. Vou vender para empresas maiores, preciso estruturar um processo. Vi que vou vender para empresas maiores, vi que preciso estruturar um processo de pré-venda, agora você vai sentar e você vai entender. O que você precisa saber para concluir uma venda? Quais são as perguntas ali que vão direcionar, né? Que eu vou saber se a empresa tem o budget para investir na minha solução ou não. Às vezes a empresa tá lá lucrando muito, mas não está disposta a investir esse valor numa solução de CRM, por exemplo. Então, eu tenho que entender qual que é o valor que a empresa está disposta. E é em cima disso, em cima das dores que o meu público traz, em cima de tudo isso que os meus possíveis clientes trazem, aí sim eu vou montar um processo. Eu vou entender quais as perguntas que eu preciso ter na mão na hora de fazer uma reunião de venda. Então, consequentemente, quais as perguntas que o meu pré-vendedor vai ter que fazer. Agora que eu entendi as perguntas, quais são as dores que o meu pré-vendedor vai bater e vai inflar. De que forma que eu vou conduzir essas vendas. Então, é um montante. Sabe? É você entender desde o teu nicho, entender para quem que você quer vender, de que forma que você quer se posicionar no mercado. Eu quero me posicionar no mercado por vantagem de preço, então teu preço tem que ser menor do que os meus concorrentes. Eu quero me posicionar no mercado por diferencial, porque eu faço algo que ninguém faz, então não esquenta com o teu preço, mas monta uma equipe que saiba convencer o teu cliente a ouvir o teu diferencial. Então, é analisar todos os pontos do teu processo de venda, do teu funil, da jornada do teu cliente e ir trabalhando em cima disso. Então, tudo certo, você procurar uma consultoria, você procurar, às vezes, uma empresa de treinamento de vendas, você procurar, às vezes, um livro, um artigo, tudo bem, mas nunca tente colocar aquilo a ferro e fogo. Sempre olhe e fale, isso aqui faz sentido para o meu cliente? Não, essa parte aqui não faz sentido, mas aquela faz. Então, perfeito. Então, eu vou trabalhar dessa forma. Não tenha medo de montar, de criar do zero. Tenha medo de implantar algo engessado. Não vai dar certo. Mas se tu estiver disposto a montar, criar do zero, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ouve um pouquinho daquela pessoa ali, ouve um pouquinho daquela outra pessoa, provavelmente o negócio vai tracionando com o tempo. É que se a liturgia do ato, vamos chamar assim, ela é mais importante do que o objetivo dele, eu estou estimulando para que as pessoas faltem com a verdade. Exatamente. Eu só estou cumprindo o processo. Eu tenho culpa que o processo é burro. Né? Então, e aí a empresa começa a jogar contra ela mesma. Né? Então, adaptar esses contextos é bem importante. Se tu fosse... Imagina que tu assumiu hoje um cargo de liderança numa empresa nova, ela não tem nenhuma documentação de processos. Qual que seria o primeiro playbook que você faria? De prospecção. De prospecção, eu faria... O que eu colocaria nesse playbook, né? Eu colocaria primeiro o meu público, meu ICP, meu segmento, de que forma que eu... Para quem que eu preciso vender. Eu colocaria a minha faixa de empresa, e aí, vamos lá, né? Eu olhei para ICP, indústria distribuidora, legal, muito bom. Qual que é o tamanho de indústria distribuidora que faz sentido para mim? Só as maiores. Então, de que forma que eu vou metrificar isso? O que eu vendo? Vou dar um exemplo. Se eu vendo um produto, pode ser um CRM... Pode ser uma força de vendas, eu posso metrificar o valor da empresa, o budget, pelo tamanho do time. Entende? Então, de que forma que eu vou metrificar? Eu só vou buscar vender para empresas com equipes de vendedores acima de 10. Que é um tamanho que fica legal, que eu sei que o meu preço não vai ser uma dor para eles. Depois que eu coloquei essas informações de auxílio, o que mais que eu colocaria? Eu colocaria cases que a empresa tem para dar margem para o SDR poder montar o seu discurso, para o SDR poder contornar a objeção. Usar uma prova social. Prova social. Colocaria métodos de rapport, de engajamento, storytelling, prova social, vários métodos. Colocaria os filtros que esse SDR precisa fazer.
de que forma que ele vai coletar esses filtros. Colocaria também questão de CRM. Então, como que o registro precisa estar no CRM para que a bola chegue redondinha no meu vendedor? Não adianta eu conversar meia hora com o cliente e registrar 5 minutos. Não fecha a conta, só vai estar sendo chato para o cliente no final, porque ele vai ter que responder tudo de novo. De que forma que o meu CRM precisa estar organizado? Quais são as fases do meu CRM? Quais são os gatilhos do meu CRM? Não adianta nada eu ter SDRs maravilhosos e os clientes tudo perdido. Aí eu não tenho previsibilidade nenhuma. Então, preciso conseguir olhar para as fases e ter a versão de que, poxa, eu preciso de mais 10 clientes para encher essa agenda aqui, então quanto que eu preciso ter nessa fase e naquela outra? E colocar tudo isso muito bem documentadinho. E aí, questão de contorno de objeção, ideias de pitch, templates de e-mail, template de WhatsApp, template de LinkedIn, munir o time. Por quê? Muitas vezes tu vai pegar uma pessoa que já faz aquilo e ela não vai precisar de um template de ligação, ela já sabe ligar, ela só vai adequar para o teu produto. Mas tu vai pegar pessoas júnior que vão ter muito medo e vão querer um template para dar uma direcionada na primeira ligação, vai olhar e vai falar, tá, isso aqui é uma ideia do que eu tenho que falar. Agora eu vou falar orgânico, mas isso é uma ideia do que eu tenho que falar. Então, eu acho que eu colocaria um pouco de munição, um pouco de informações para contorno de objeção, explicar muito bem o meu produto, o que o meu produto faz, os cases de sucesso, e aí a prática ali, né? Algumas ideias de template, questão de comissionamento, registro de CRM. Eu acho que um playbook ele precisa contemplar tudo isso. E aí, não menos importante, as famosas regrinhas, né? Porque sem regras as coisas elas ficam muito soltas. E aí, algumas regrinhas, poxa, você receber um lead vindo de marketing, não dá para ficar o dia inteiro aquele lead ali cozinhando. Recebeu o lead, liga. São pequenas regrinhas que pode parecer muito óbvio para quem já tá na área, mas para quem é novo, precisa desses direcionamentos. Então, eu começaria montando um playbook de prospecção e colocando nesse playbook de prospecção isso e logo em seguida, já em conjunto, montaria o SLA das equipes, né? Então, o que pré-venda com venda, o que venda com pré-venda, o que venda com implantação e com CS. Então, eu iria por esse caminho e aí logo em seguida você monta um playbook de venda, você monta um playbook de CS, um playbook de canais, o que for necessário. Mas como a gente começa a jornada na prospecção, não adianta eu ter um processo de venda redondinho, estruturado e perfeito se eu não tenho nada na prospecção. O lead não vai chegar para o vendedor. E aquele processo tá ali, muito bonito, mas não vai ser usado. Perfeito, sensacional. É bastante trabalho, né? Bastante. Montar playbook não é fácil, mas existem pessoas que gostam. Entendi. Bacana. Eu acho que foi um insight bem bacana para quem quer começar e tá com dúvida. Eu vejo que muitas empresas, às vezes, o playbook é muito simples, é só uma lista de como filtrar algumas objeções. Se o cliente fala que vai fechar com concorrente A, você fala isso, com B, isso, e é isso aí o playbook. É só isso aí. Um guardanapo sujo com algumas anotações, né? Então, bacana os teus insights de toda essa completude que, de fato, é um livro de mão, um manualzinho da jornada daquela pessoa dentro da empresa, de como ela vai conseguir ajudar a impactar as empresas, a mudar a vida das pessoas com a solução que ela vende, né? Então, bacana isso. Maravilha. Eu gostei bastante do nosso papo. Eu aprendi bastante hoje aqui. Espero que o público também tenha assistido. Muito obrigado pela tua presença, tá, né? E deixar aberto se você quiser falar algumas palavras finais para ajudar as pessoas a mudarem a visão que elas têm da área de pré-vendas. Então, eu acho que algumas coisas que eu sempre vou reforçar é que você nunca coloca para liderar uma pessoa que não foi SDR. Pode ter sido um excelente vendedor, mas se ela não teve ali aquele frio na barriga, aquele receio, aquela adrenalina de ter que ligar pela primeira vez para alguém que não te conhece, ela não vai conseguir tirar esse medo do teu pré-vendedor. Outra coisa, valoriza. Quando você pega um pré-vendedor bom, não tenta fazer um joguinho de dinheiro com ele, eu vou te pagar essa remuneração aqui, mas daqui a 2 anos eu posso te colocar no cargo de vendedor e aí eu dobro tua remuneração. Às vezes ele não quer. Então, entende o que o mercado quer, o que o pré-vendedor quer, o que tu precisa para tua empresa e trabalha de acordo com isso. Não fica tentando nesse joguinho da inverdade, nesse joguinho da negociação. Tu não vai ter uma equipe que talvez vai fluir tão bem quanto tu quer. Então, eu acho que esses 2 pontos, assim, eu sempre vou pegar muito, e todo mundo que me conhece vai pegar muito comigo, na questão de que a valorização do pré-vendedor, ela é necessária. E ela, infelizmente, não tá acontecendo do jeito que a gente gostaria. E aí, por último, mas não menos importante, como eu comentei contigo antes, eu sou muito defendora de processos. Muito. Assim, eu acho que em níveis absurdos eu posso ser a pessoa que costuma ser a chata do processo. Tudo
precisa estar documentado. A partir do momento que você tem algo que não está documentado e gera um atrito no teu time, você entra para a régua da justiça e aí a balança, o que é justo para mim não é justo para ti, o que é justo para ti não é justo para mim. Então documenta teus processos, trabalha em cima do que está documentado. E documentar processo não é engessar. Documentar processo é ter rastreabilidade. Às vezes eu tô fazendo desse jeito e o meu SDR vai lá e vai propor um outro jeito de fazer e tá tudo certo, ele vai testar. E se der certo, eu tenho documentado para mudar no meu processo. Então, eu sempre falo pra minha equipe, não façam nada sem me avisar de mudança drástica, não é porque vocês não têm autonomia, é porque se der certo, a gente vai mudar e vai replicar pra todo mundo. E se der errado, eu tô ciente pra poder defender vocês e falar, não, era um teste que a gente tava fazendo. Então, valoriza o teu SDR, valoriza a profissão e documenta os teus processos. Maravilha, maravilha. Recado final maravilhoso. Bem, pessoal, esse foi mais então uma edição aqui do ZopoCast. Hoje a gente compartilhou ideias muito interessantes sobre a área de pré-vendas. Eu espero todos vocês no nosso próximo episódio. Até sempre.